Boa noite a todos, bem-vindos a mais um STEP, Symposium of Tips and Tricks from Experts. Eu sou o Fábio Vicentini, aqui comigo Marcelo Wroclawski. Boa noite. Nessa nova edição e última edição de 2022, nós finalmente vamos falar sobre um tema que a gente sempre quis mostrar aqui para todo mundo, que é a enucleação da próstata com laser. Esse é um tema quente, todo mundo está querendo saber como que faz, e a missão do STEP é justamente trazer uma técnica nova e com grandes especialistas mostrando como que se faz a técnica passo a passo. Nosso objetivo é que a partir de amanhã todo mundo saiba pelo menos os caminhos de como fazer uma enucleação de próstata. Além disso, nós vamos falar de outro tema junto com isso, com a enucleação, que é o uso do novo Thulium Fiber Laser. Esse é o laser que a gente está ouvindo falar muito nos congressos há 2, 3 anos e que finalmente chegou aqui para a gente, está disponível aqui no Brasil e a gente tem usado para cálculo e também tem uso para próstata. Então, nós conseguimos juntar e o nosso STEP vai ser a enucleação de próstata com o Thulium Fiber Laser. Para falar e apresentar a técnica para a gente, nós vamos ter 3 participantes fantásticos, são com certeza 3 dos maiores enucleadores da América Latina e do mundo também, e é um prazer contar aqui com eles. Quem vai apresentar o caso inicialmente é o Thiago Rota, ele é urologista de Curitiba, ele é formado pela Universidade Federal do Paraná e ele é o médico do corpo clínico e preceptor do serviço de uro do Hospital Nossa Senhora de Graças. Boa noite, Thiago, é um prazer ter você aqui com a gente. Boa noite, Fábio, muito obrigado pela oportunidade de falar um pouquinho sobre a nucleação e é uma alegria participar do STEP, que eu acho que tem causado bastante alvoroço entre os urologistas. Ninguém perde um STEP, né? Então, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigado. Boa noite, Thiago. Eu sou suspeito para falar do Thiago. O Thiago é um grande amigo e um excelente cirurgião e o proctor na essência da palavra, então vocês vão ver como ele é tranquilo para operar. Mas eu queria apresentar também 2 grandes nomes da urologia, principalmente dentro da endurologia. Primeiramente, nosso convidado internacional, que já é cativo aqui do STEP, o Mariano Gonçalves, nosso amigo de Buenos Aires, que deve estar um pouquinho feliz hoje. O Mariano é chefe do setor de endurologia do Hospital Italiano de Buenos Aires. Boa noite, Mariano. Buenas noches, Marcelo. Buenas noches, Fabio. Bueno, para mí un gusto enorme poder estar nuevamente en un STEP, felicitarlos por el éxito que han tenido y la verdad que para mí también el compartir este momento junto a Thiago y justo a Alberto me llena de emoción y la verdad que se los agradezco una vez más por la invitación. Un placer para mí. Gracias. E também professor Alberto Azubel Antunes, um dos pioneiros da enucleação de próstata no Brasil. Uma grande honra tê-lo aqui conosco essa noite, Alberto. O Alberto é chefe do setor de próstata da divisão de urologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP aqui de São Paulo. Boa noite, Alberto. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Fábio. Cumprimento também o Mariano e o Thiago. É uma alegria muito grande, tá, para mim, aqui fazer parte desse grupo hoje com vocês, discutindo um tema que é da nossa rotina, do nosso dia a dia, talvez hoje o que eu mais gosto de fazer dentro da cirurgia, e só agradecimentos aí por lembrarem do meu nome e me proporcionar esse momento hoje. Bom, todos conhecem o esquema do STEP e o nosso objetivo é fazer um evento o mais prático possível. Então, por favor, não se sintam ofendidos caso às vezes eu esteja olhando para o lado. Um dos meus papéis aqui é checar as perguntas que chegam de toda a audiência e não deixem de mandar suas dúvidas, seus questionamentos. Acho que a gente tem 3 excepcionais experts em enucleação que vão poder sanar todas as questões que forem enviadas e nosso objetivo é zerar o chat aqui até o final da noite. Perfeito. Então vamos lá, vamos dar início. Thiago, queria te convidar para começar a fazer sua apresentação, então. E em cima da sua apresentação nós vamos fazendo questionamentos e saber a opinião do Alberto, do Mariano também. E antes do Thiago começar, queria também deixar nosso agradecimento especial à Handle e à Quanta, que trouxe aí o Thulium Fiber para a gente poder mostrar como fazer a enucleação com o Thulium Fiber, o TUFLAP, que acho que é a cirurgia da onda. Perfeito. Vamos lá então, Thiago. Perfeito, vamos lá então.
A ideia, então, vai ser discutir sobre TUFLAP. Eu vou trazer um caso clínico aqui e, claro, né, como o Fábio mesmo falou, a gente vai fazer algumas breves interrupções aí durante a apresentação para conversar sobre detalhes da técnica, mas também sobre o caso clínico do paciente. Então, pessoal, um paciente com uma queixa aí de jato fraco, com polaciúria, uma noctúria aí de aproximadamente 3 vezes por noite, uma queixa de urgência a despeito da terapia medicamentosa combinada já há muitos anos. Paciente hipertenso, diabético, com transtorno de ansiedade e dislipidemia, aquele pacote clássico, né? Tabagista de 60 anos maço, em uso dessas medicações. Chama a atenção que o uso da dupla antiagregação plaquetária, o AS e o clopidogrel, e também o uso da doxazosina e finasterida. Ele teve um episódio recente, há mais ou menos um mês, de uma orquipdidimite, já associado a esse quadro de resíduo miccional elevado, paciente que tem um IPSS de 20, então um IPSS bem significativo, apesar do uso da terapia. Toque retal, uma próstata por volta de 60 gramas, fibra elástica, sem nódulos, um PSA de 0,94, restante dos exames dentro da normalidade, um HB elevado ali até sugestivo do uso do tabagismo mesmo, um parcial de urina com uma microhematúria, que o paciente não revelou durante a história clínica a presença de macrohematúria. Então, no acompanhamento do paciente, pelo histórico de LUTs principalmente, foi solicitada essa ultrassonografia de abdômen inferior, mostrando então a bexiga espessada, 0,58, e foi encontrada uma lesão vesical também, com focos de calcificação, uma lesão vegetante de 2 centímetros. O volume prostático aferido de 46 gramas e um resíduo miccional de 33 ml. Não sei se alguém quer fazer alguma consideração já, Fábio, eu posso passando. É interessante. ¿Puedo hacer una pregunta, Fabio? Claro. Tiago, ¿el motivo de la doble antiagregación del paciente era por un evento coronario cercano al evento, o sea, actual, o era algo que ya tenía un tiempo atrás? Já é tardio, Mariano, mas por ele ter vários episódios, né, do uso do stent, ele foi classificado para o uso crônico da medicação, sabe? Então não foi permitido interromper desde então. Então ele ficou com a medicação, até porque tem algumas coronárias que não poderiam ser interpostas com stent, por isso foi optado essa dupla antiagregação crônica. Isso é importante, né, Tiago, para a gente definir a técnica, claro. Então ele tem alguma recomendação de não suspensão, inclusive na cirurgia, ou não? Não, na cirurgia era permitido suspender, né? Então, até se quiser já pode comentar ali, mas poderia suspender e retomar o quanto antes. Sempre com aquele parecer do cardiologista, né? Suspender os 5 dias antes do clopidogrel e poderia retornar o quanto antes. Yo creo que ese es un punto importante, el de la suspensión, sobre todo del clopidogrel, no tanto de la aspirina, pero hoy en día, con el tema de la expectativa de vida cada vez mayor de nuestra población que tratamos, nos encontramos con muchos pacientes con doble agregación plaquetaria, y esa doble agregación muchas veces con la imposibilidad de suspenderla por el tema de que tienen stent coronarios con liberación de drogas de un tiempo de colocación cercano, o sea, cercano al evento, y muchas veces no nos permiten suspender. Entonces, ese es un punto que la realidad es que hoy nos complica bastante, sobre todo no tanto la aspirina, porque nosotros hoy en día con el ácido acetil salicílico operamos igualmente a los pacientes, aunque no lo suspendan, pero tratamos del clopidogrel sí que lo suspendan, porque ahí, más allá de la indicación de las guías de utilizar el láser como un tratamiento para estos pacientes, creo que el riesgo del sangrado también existe al tomar el clopidogrel, ¿no? Perfeito, Mariano. Alberto, acharam um tumorzinho de bexiga. Como é que isso vai impactar para você na conduta? Então, Fábio, hoje em dia já caiu por terra o temor de que o tratamento simultâneo dos tumores de bexiga e do adenoma prostático traria algum risco de implante celular dessas células transicionais na loja prostática, né? Na verdade, esse risco não existe. Ele pode ser feito com segurança o tratamento simultâneo das duas patologias, sem algum risco. Pessoalmente, eu tendo a primeiro resolver o adenoma prostático, porque durante a cirurgia do adenoma, a gente enche a bexiga muitas vezes, e a gente sabe que as ressecções de bexiga, sejam em bloco, ou seja uma ressecção tradicional,
envolve o risco de pequenas perfurações na bexiga, e a gente começar pela bexiga nesses casos, eu entendo que a gente traria um risco maior de infiltrar um pouco mais o retroperitônio desse paciente. Então, se a anatomia permitir, se a lesão da bexiga não estiver atrapalhando muito, eu tendo a primeiro fazer a nucleação do adenoma e, em seguida, ao final, apenas tratar a lesão de bexiga. Perfeito. Tiago, você pediu mais alguma coisa de exame? Então, devido a esse achado da lesão vesical, a gente tem por hábito fazer um exame contrastado de abdômen e pelve, Fábio. Pedi uma ressonância com contraste. Deixa eu só ver se tá travando aqui a minha. Pedi uma ressonância de abdômen e pelve para fazer o estadiamento dessa lesão e até para afastar a possibilidade de um tumor sincrônico aí, né? Então, uma lesão de bexiga vegetante na ressonância de 1,9 centímetro, suspeita de uma lesão primária, como o ultrassom já sugeria para a gente, né? Com a gordura perivesical preservada, muito próximo do ósseo direito, uma próstata de 50 gramas, só com esse lobo mediano de 1,5 centímetros. Então, isso chama bastante atenção. O ultrassom também mostrava essa alteração. O paciente com uma fluxometria de 10, né? Infelizmente eu não tenho a imagem aqui, mas aquele clássico fluxo com uma cauda prolongada. E eu tenho a imagem da ressonância aqui, vou passar para vocês. Então, a gente tem, vou passando devagar. Aqui a próstata num T2, né? Dá para observar bem esse lobo mediano se projetando, muito próximo, inclusive, da lesão vesical ali. E o restante da bexiga e do trato superior sem alterações. Sem dilatação, né? Sem dilatação também. Tá bom. Mariano, se precisa mais algum exame, você pediria mais alguma coisa ou já está suficiente para você marcar a cirurgia? No, yo creo que, bueno, cultivo de orina, pero después, más que eso, no le haría ningún otro estudio previo a la cirugía. O sea, me parece que con lo que tiene de estadiaje y con la ecografía y la resonancia, me parece que es más que suficiente. Nosotros habitualmente no hacemos cistoscopías a los pacientes que van a operarse, que le vamos a hacer una nucleación a todos, a menos que el paciente haya sido instrumentado previamente, que haya tenido un antecedente quirúrgico transuretral o haya tenido una sonda, o que encontremos una flujometría en donde tenga una curva plana, una curva acorde con una estenosis de uretra. Si no, no hacemos de rutina a todos nuestros pacientes una cistoscopía. O sea que en principio con lo que ya tiene el paciente de estudios es para nosotros suficiente para que vaya a la cirugía. Alberto, algum papel para urodinâmica pré-operatória? Um tema um pouco controverso, mas você costuma pedir? Não, Marcelo, no nosso grupo a gente acaba fazendo a urodinâmica muito seletivamente, né? Essa já era a recomendação de guias internacionais, até a publicação do Upstream, que é um último estudo que trouxe pela primeira vez uma evidência de nível 1A, de que a urodinâmica feita no paciente de rotina, no paciente com LUTS não neurogênica e sem retenção urinária, ela não muda a conduta final do urologista e não muda o resultado final. Então, a gente realmente continua seguindo essa linha e pedindo muito seletivamente para casos em que a obstrução não está tão clara do ponto de vista de sintoma e de imagem. Nesse caso, com essa projeção intravesical muito grande, esse paciente praticamente se elege como um potencial candidato à cirurgia ablativa definitiva e apesar de não ter uma próstata muito agrandada, essa morfologia desfavorável também desacredita todos os métodos praticamente minimamente invasivos que estão sendo aventados aí, mesmo alguns já se aventurando ao tratamento do lobo médio, mas não é o paciente ideal para esse tipo de indicação. Então, eu vejo nesse tipo de paciente especificamente a nucleação endoscópica como um tratamento muito interessante. Perfeito. Então, o impacto do lobo médio é importante a gente saber ter essa informação, porque vai ajudar a definir a conduta, especialmente comparando com as terapias novas, minimamente invasivas. Tiago, vamos avançar mais um então? Eu acho que é importante a gente definir, hoje em dia, com todas essas opções que a gente tem de tratamento, se há espaço para RTU,
a RTO ainda é padrão ouro ou não? O que vocês têm feito na prática clínica e quando os pacientes perguntam para você, Mariano, o que você faz com esse paciente? Como você explica para ele o que você vai fazer e por que você faz assim? Bien, yo creo que, a ver, por tamaño prostático es un paciente que podría hacerse cualquiera de los procedimientos que plantea acá Tiago en opciones de tratamiento. Hoy en día nosotros a los pacientes cuando tienen una próstata pequeña, y hablo de pequeña, menor de 80 gramos, nosotros le explicamos al paciente que dentro de las opciones terapéuticas se puede hacer una resección transuretral de próstata, que es un tratamiento que lo puede realizar y probablemente en un paciente con un lóbulo medio, como tiene este paciente, obtenga buenos resultados. El tema es aquí lo que es la anticoagulación. Creo que en el punto de la antiagregación, en realidad, perdón, en el punto de la antiagregación es donde la ventaja puede ser vista hacia lo que es una enucleación. En la actualidad nosotros en el hospital básicamente no hacemos RTU de próstatas, lo que hacemos es enucleación, aunque la próstata sea pequeña o sea una próstata voluminosa. La realidad es que cuando nosotros iniciamos, hace más de 18 años con enucleación, decíamos que las próstatas pequeñas eran muy difíciles de enuclear y que las próstatas eran buenas porque el plano era más cómodo y más seguro cuando uno tenía una próstata mayor de los 70 gramos. Hoy en día vemos que la enucleación se puede hacer en cualquier tamaño prostático y que aún los tiempos quirúrgicos de una enucleación en una próstata pequeña son más rápidos que los que se hacen en una RTU de próstata. Es por eso que en la actualidad hacemos enucleación prostática a todos nuestros pacientes y aún los residentes y los fellows hacen enucleaciones también en próstatas pequeñas y esto es algo que vamos modificando con respecto a lo que hacíamos antes, en donde la RTU la dejábamos para próstatas pequeñas. Obviamente que en nuestra residencia los residentes necesitan hacer alguna RTU de próstata y en algún caso la hacemos, pero este paciente sería un candidato a una enucleación. Perfeito. E Alberto, como é que está lá no HC? Como é que você tem conduzido a residência, o ensino e sua prática diária também? Como é que é? Olha, a gente procura, essa questão do ensino é crítica, né? Tem séries publicadas históricas de serviços que penderam muito para a enucleação e começaram a apresentar um aumento de complicações nas ressecções de próstata, mostrando que é importante a gente tentar manter as duas frentes bem vivas na curva de aprendizado do residente. Então, eu penso que o ideal é a gente distribuir isso aí para que o residente domine as nuances técnicas de ambos os métodos, né? Ele pode depois estar numa situação em que ele não vai ter a disponibilidade de usar uma ferramenta ou outra, e a alça de ressecção tem que ser uma amiga do residente o tempo inteiro, para ele utilizar, tanto em caso de necessidade de conversão, ele pode estar utilizando um laser, eventualmente, o equipamento falhar, ele precisar totalizar a cirurgia, finalizar, ou ele pode estar em rincão que não tem disponível a tecnologia nova. Então, o ideal é a gente atuar nas duas frentes, Fábio, e com isso deixar ele o mais preparado possível. Hoje em dia, aliás, no armamentário do urologista, tendo em vista essas opções, eu acho que todo urologista tem que dominar uma técnica segura que permita o tratamento de próstata de qualquer volume e dominar também um MIST, uma técnica minimamente invasiva, especialmente para aquele paciente que está muito preocupado com a questão da ejaculação e que não tolera muito seguir a medicação cronicamente. Então, isso deve fazer parte aí do arsenal de todo urologista. E você conduziria como esse caso, vamos dizer, que esteja no HC ou no seu consultório mesmo? Qual a sua opção? Na minha prática pessoal, esse paciente, especialmente pelo uso aí da anticoagulação, mas mesmo que não usasse, eu indicaria uma enucleação de próstata e uma enucleação do tumor de bexiga simultaneamente. Com laser também? Com laser também. A versatilidade do laser permite que a gente utilize para as duas patologias, e vale ainda lembrar que são lasers que atuam também de forma muito eficaz, como você domina melhor que nós, para a litígio urinária também. Essa versatilidade é uma das grandes vantagens dessa tecnologia.
Perfeito. Se o paciente tiver que continuar com o anticoagulante, a enucleação vai bem também? A enucleação também vai bem, ela envolve riscos maiores de transfusão, mas inferiores aos da ressecção, aos do uso da cirurgia com energia elétrica, né, seja mono ou bipolar, mas ela é ainda assim segura. Né? A gente poderia até discutir aqui, abrir a discussão para se a vaporização com laser seria mais apropriada, já que não é uma próstata muito grande no lugar da enucleação, mas eu diria aqui, sem medo de errar, que ambas as técnicas são apropriadas para o paciente que mantém a anticoagulação. Perfeito. Tiago, como é que você conduziu o caso? Então, a gente optou por fazer a enucleação com o túnel, né? O paciente anticoagulado tem pelo menos um estudo prospectivo randomizado, publicado no Endurology em 2020, pelo Westhoffen, falando que mesmo em próstatas pequenas, por volta de 50 gramas, a RTU bipolar, quanto a enucleação com Holep, no caso, tinha uma incidência de complicações de sangramento de 10% contra 3%, né? E isso Clavien 3 ou mais. Por isso a gente optou por fazer essa enucleação com túnel e aproveitar o túnel para fazer a enucleação do tumor de bexiga. O Marcelo, inclusive, é um grande entusiasta da enucleação de tumor de bexiga com laser, com bipolar. Então a gente optou usar o mesmo laser para as duas causas aí. Tiago, a minha impressão é que... Opa, perdão, pode desculpa dizer. te interromper. Só uma perguntinha. O que você usa, qual o racional para escolher a fonte de energia para cada cirurgia? Né? Acho que essa pergunta é interessante até para o Alberto e para o Mariano responderem, mas eu acho que a técnica cirúrgica, vocês discutiram muito bem, enucleação com ressecção ou enucleação do tumor de bexiga, mas que energia usar? Quando usa laser de Holmium, quando usa laser de Thulium, ou quando usa o bisturi bipolar? Então, assim, Marcelo, nesses pacientes anticoagulados, eu acho que o Holmium, ele hemostasia mal a mucosa. Vou te dar um exemplo da liberação apical precoce. Você vai ver a liberação do vídeo. Fica muito mais limpa a cirurgia quando você está usando o Thulium, principalmente na parte de mucosa. No plano mesmo, eu acho que não faz grande diferença. Mas na mucosa, onde tem incisão, eu acho que faz uma boa diferença na visualização do campo, sabe? Então, eu acho que o Thulium tem essa vantagem, principalmente o paciente que não pode parar a anticoagulação. Mas acho que com as duas técnicas, com os dois lasers, a gente pode fazer uma boa cirurgia. A minha impressão ainda, Marcelo, é que na próstata muito grande, eu vou mais rápido com o Holmium. Mas também tem um viés, que mais de 95% da minha experiência é com o Holmium. Tem um trabalho recente do NKEV com o Herman, fazendo multicêntrico, e não teve diferença estatística do ponto de vista de tempo cirúrgico. Então, com certeza, se a pessoa tem experiência igual o NKEV, com 1.000 casos de Thulium Fiber, contra o Holep num outro grupo, ou um Bipolep, os tempos vão ficar equilibrados. Mas ainda como a experiência, eu acho que no Brasil, é muito maior do Holmium do que com o Thulium, ainda o urologista que faz a nucleação no Brasil acaba sendo mais rápido com o Holmium em próstatas muito grandes. Mas eu tenho certeza que com o passar da experiência, eles devem se equilibrar. Perfeito. E aí, Tiago, você optou pelo Thulium, mas você tem os lasers de Holmium de alta potência também. Sim. Alguma coisa te leva a escolher um ou outro? Você tem os dois lá. Qual eu vou ligar hoje, qual que eu vou usar? Alguma coisa... Nesse caso... Os dois são iguais ou... Não, para esse caso, tem uma indicação melhor usar o Thulium ou o Holmium? Nos pacientes anticoagulados, Fábio, eu tenho escolhido usar o Thulium sempre. Os pacientes anticoagulados, por causa desse sangramento de mucosa, principalmente. E no paciente que tem lesão de bexiga. Eu faço a nucleação de tumor de bexiga também com o Holmium. Mas a hemostasia do Thulium é fantástica na bexiga, vocês vão ver, e o corte é muito mais preciso. Então, tem uma penetração tecidual muito menor, então você faz um corte muito mais preciso, e agora com o Thulium pulsado, sem aquela carbonização do Thulium Ag. Então, para mim, se você tem um tumor de bexiga junto, eu já faço de eleição o Thulium Fiber. Então, aí foi uma indicação mais precisa. ¿Puedo hacer un comentario? Perdón, ¿puedo hacer un comentario claro. sobre el tema? Yo tengo una poca experiencia con Tuflep, pero la sensación es que por la característica física del láser de fibra de Thulium, justamente genera lo que decía Tiago, una coagulación mejor, pero porque también genera una caramelización, más allá de que sea pulsado, genera una caramelización del tejido, o sea, se acerca más a lo que es el Thulium en cuanto a la coagulación del tejido y también al encontrar el plano. Esto es por una cuestión de características físicas.
Entonces, la sensación que uno tiene es que la separación del plano es una separación menor generada por la burbuja que lo que da el láser holmium. Pero obviamente para un caso como el que está presentando Tiago, en una próstata que no es tan grande, pero aparte antiagregado, me parece que la coagulación que da la fibra de thulium es superior en ese sentido a lo que es el holmium, sobre todo en la zona de mucosa, no tanto en la cápsula. Cuando uno hace liberación temprana con holmium, muchas veces se encuentra que cuando toca la mucosa, más allá de que uno pueda setear lo que es la modalidad del pulso hoy en día en los distintos láseres de holmium, igualmente muchas veces la mucosa, sobre todo en próstatas muy congestivas, tienden a sangrar con más facilidad. Y acá me parece que esa es la ventaja que puede encontrar uno con la fibra de thulium en este caso. Perfeito. E só uma questão aí, Alberto, de nomenclatura, né? Para quem está começando aí a entender da enucleação, aqui a gente está vendo tooth lap, aí tem o whole lap e tem o bipo. Você pode explicar só um pouquinho todas essas siglas que a gente vê hoje em relação à enucleação? Às vezes o pessoal Pois se é, confunde. vai ficando complicado, né, Fábio? Mas é a evolução natural, né, de toda a tecnologia. O TUFLEP ele vem agregar esse armamentário aí da enucleação como uma ferramenta até, de certa forma, disruptiva, talvez a maior inovação que a gente tenha tido nos últimos anos, né? Bom, como você falou, é importante frisar que não tem nada a ver com o TULEP, né, com o laser de Thulium YAG puro, né? O laser de Thulium Fiber, que é esse que a gente está falando, ele é único na sua estrutura, né? Porque ele tem uma tecnologia inovadora, né? A energia é gerada através de uma fibra dopada com túlio, com cristais de túlio, que é uma fibra de 20 a 30 metros, que fica enrolada dentro do console do laser, e ela é estimulada não por lâmpadas de flash grandes, que requerem refrigeração e aumentam muito o tamanho e o peso do equipamento, mas por um laser de diodo, que é um laser mais compacto, menor. Então, é uma estrutura muito mais portátil, muito mais leve, e que pode ser utilizada até numa tomada, numa fonte de energia convencional no centro cirúrgico. Então, essa estrutura do laser de Thulium Fiber, ou de fibra de Thulium, ela é única nesse sentido. E o que faz toda a diferença nessa tecnologia é o que o Mariano acabou de falar, é o comprimento de onda dele, que é um pouco menor do que o do Thulium YAG e do Holmium YAG, que são os que a gente já conhecia, mais próximo ao pico de absorção da água, então quase toda a energia acaba sendo absorvida pela água intracelular. Isso faz com que ele tenha um pico de pulso menor, mas um corte mais preciso e uma absorção tecidual, uma penetração melhor tecidual ainda mais rasa. Então, ele é como se ele juntasse, ou procurasse juntar numa tecnologia só, o que o Holmium tem melhor e o que o Thulium tem melhor, ou seja, a precisão do Thulium de corte e o efeito pulsátil do Holmium num laser só, e com isso ele tenta coagular como o Thulium e ter um pouco de efeito termomecânico como o Holmium, fazendo ali um meio termo e inovando dessa maneira, além da parte logística aqui que eu já citei de instalação. Quem começou a fazer ROLEP há 6 anos atrás, como nós, que íamos nos hospitais, não tinha tomada, tinha que puxar um fio do teto da outra sala, e o laser demorava para chegar, e era uma confusão muito grande. Receber hoje de presente o Thulium Fiber é realmente uma vantagem muito grande e uma comodidade muito grande até. Só para te complementar, acho que acabamos de ter uma aula com o Alberto, mas a sigla, né, o TUFLEP é Thulium Fiber Enucleation of the Prostate. O Thulium Fiber Laser Enucleation of the Prostate. E o TULEP é o Thulium Laser Enucleation of the Prostate. E o HOLEP é o Holmium Laser Enucleation of the Prostate. E o BIPOLEP é o Bipolar Enucleation of the Prostate. Então, são as fontes de energia da enucleação. Né? Isso aí a gente vê nos artigos, Green Lab, e que é Green Laser Enucleation of the Green Prostate. Laser. Mariano, alguma experiência com bipolar? Fazer enucleação com bipolar? Sim. Não recomenda mais? É uma opção?
Quando fazer? A ver, enuclear creo que es la nueva forma del tratamiento de la patología benigna prostática. Me parece que el concepto es que hay que enuclear. La experiencia nuestra con Bipolep es que se puede hacer, pero que es una técnica más mecánica que lo que genera la enucleación con Holmium, que es la que nosotros hacemos. Nosotros hemos hecho Bipolep con ANSA convencional y con el ANSA de Herman, y la realidad es que uno tiene que hacer una enucleación más mecánica, y eso puede generar mayor índice de incontinencia temporaria y mayor índice de sangrado, sobre todo al inicio. Pero cuando uno tiene la práctica hecha del Bipolep y uno hace una liberación temprana y no está traccionando permanentemente contra la zona del esfínter, entonces es una técnica que es válida también, y que lo que tiene como positivo, como decían antes ustedes, es que el bisturí bipolar está en casi, digamos, todos los centros quirúrgicos. Entonces uno puede democratizar más lo que es la enucleación prostática, aunque sea con bipolar. Pero si ustedes me preguntan a mí, y más allá de cualquier conflicto de interés, el conflicto de interés principal que tengo es siempre digo, con mi corazón, porque para mí la enucleación con láser Holmium, hoy en día el láser Holmium sigue siendo la energía que mejores resultados da para lo que es la enucleación. Pero obviamente que esto probablemente pueda modificarse en un futuro no muy lejano, y que uno pueda optar por otra energia para llevar adelante la enucleação. Perfeito. Tiago, agora a gente já falou bastante, a gente quer ver como que você faz a cirurgia. Mostra pra gente todas as suas dicas, passo a passo, step by step, desde os equipamentos, posicionamento e a técnica cirúrgica. Tá sem som, Tiago? Tá muteado, Tiago. Então, muito do que eu vou mostrar aqui foi o que eu aprendi quando eu fui visitar o Mariano lá. Falei, não é possível, né? Dá tão certo assim, né? Eu tenho que adaptar. Então, muitas coisas a gente adaptou, aprendeu com o Mariano. Então, ali, começando, essa é a mesa do nosso instrumentador. Claro que não é sempre bem organizado assim, mas começando ali da direita para a esquerda, a gente pode observar um dilatador uretral, um dilatador de um hiato, até abrir depois, se todo mundo faz esse tipo de dilatação. Eu vi que o Fernando Gomes Sanches sempre faz uma incisão com uretrótomo de Otis. A gente faz no meato porque é um dos locais da estenose de uretra, né? Assim como a bulbar. Sempre um elemento bipolar Tiago, junto. então vamos lá. Dilatação até quanto esse dilatador? Eu nunca usei esse dilatador. Esse dilatador de Jolie, Fábio, ele é progressivo, tá vendo? Então é até difícil, ele não é graduado, né? Então, geralmente a gente progride até o final dele, sabe? Ele é um formato que a gente tem, deve ter por volta de 26, 28 frames essa parte dele. 26 a 28. Essa parte mais proximal. E, assim, quase sempre cirurgia com 26, até porque o Morcescope 22 ainda não está produzido. Quando eu tenho o ressectoscópio da Wolf, eu uso o 24, que, na minha opinião, é o melhor que tem, o melhor ressectoscópio. Ele junta o bom do 22 e o bom do 26. Então, na minha opinião, é o melhor. Mas na nossa prática, geralmente é o 26 da Stores mesmo. Você diz Às isso vezes eu faço do 24 ser bom porque ele tem um fluxo bom, uma irrigação boa, uma aspiração boa e um tamanho mais compatível com a uretra, é isso? Mais que isso, Fábio, a minha impressão é que quando você vai com 22, a tua apresentação do plano, ela não é tão eficaz quanto com 26. Então, na minha impressão é que a cirurgia fica um pouquinho mais próxima do plano e eu fico um pouquinho mais lenta, na minha opinião. E o 24, ele compensa isso, fazendo com que você se adeque a qualquer uretra. E, além do que, o único morcelador até agora, né, comercializado é o 24, né? O Morcescope da Wolf. Então, para não precisar trocar de camisa, totalmente a camisa e perder a distensão, aí quando eu tenho 24, tudo bem, fazer a morcelação com 24, a cirurgia com 24, senão eu opto pelo 26. Não foi só uma vez que eu fiz com 22 e depois para entrar com 26 tive muita dificuldade, obviamente, por causa da uretra, né? Então, acho que até uma das vezes junto com o Marcelo, né, Marcelo? Então, às vezes dificulta. Então, enquanto a gente não tiver o Morcescope 22, a gente acaba até se frustrando de anuclear com 22 e tendo que entrar com 26 depois. Sempre uso o bipolar junto, tanto para hemostasia final, quando eu uso o Romeo, quando eu uso o túnel, eu não faço hemostasia final com o bipolar.
Quando eu uso o Romium, mais de 90% das vezes eu uso. Como eu morcelo com o VersaCut, frequentemente tem o beach ball para trás, né? Então a alça serve até para isso, para ressecar esse beach ball, que é um fragmento que o morcelador não é capaz de morcelar, no caso desse morcelador aqui. Para baixo, sempre o condutor de sonda, porque a inclinação do ângulo prostático, vocês vão ver, é muito acentuada. Então sempre sondo com ele, porque a sonda prostática aqui na nossa realidade é um pouco mais difícil. Ao final da nucleação, sempre temos que entrar com um nefroscópio longo, de 25 centímetros, e essas peças que vocês veem logo abaixo dele são as peças que vão conectar o nefro longo na camisa externa do ressectoscópio, sem que a gente precise tirar a camisa e coloque a camisa do nefroscópio, por exemplo. Isso faz perder a distensão, causa sangramento e atrapalha a nossa morcelação. Logo acima ali do nefroscópio, o elemento de Kuntz, que na minha opinião é o melhor para nuclear, porque simula muito o que a gente faz na RTU, faz com que a gente não precise ficar segurando a fibra e permite que a gente vá girando 360 graus quando a gente faz uma técnica em bloco, fazendo com que a fibra sempre esteja se direcionando ao plano. Grandes enucleadores usam laser bridge, que eu vou mostrar mais à frente, mas a minha opção é sempre essa. Ótica de 4 milímetros, a gente tem de 12, tem de 30, não vejo diferença. É importante que ela seja boa, né? Então não vejo diferença da 12 e da de 30. Só atentar que quando quiser fazer com 22, aí até então é uma ótica 2.9. Sei que a Russer está desenvolvendo um 22 com a ótica de 4 milímetros. Eu usei uma vez, eu gostei bastante, mas ainda a gente entra naquela questão de novo da falta do morcescope, na falta do morcescope 22. E aqui a peça de mão do VersaCut, que inclusive a primeira vez que eu visitei o Mariano, ele usava ainda o VersaCut, né? Essa lâmina mais para trás, que tem um aspirador acoplado, anda dentro da lâmina de fora, fazendo com que a morcelação ocorra lá na ponta do morcelador, e sempre uma aspiração ativa, nesse caso criado por um roller que faz pressão negativa, que faz a aderência do adenoma a essa ventosa do morcelador. Un dato, Tiago, perdón, un dato que creo que es interesante es que ahí en la mesa se ven 2 adaptadores del morceloscopio, ¿sí? Y eso creo que hay que tenerlo en cuenta porque cuando uno va a comprar un adaptador del morceloscopio, tiene que saber con qué equipo, o sea, con qué camisa está trabajando, porque la camisa externa, sobre todo en los casos de Storz, tienen doble tipo de cierre. Uno que puede ser de clic, como es el que está más a la izquierda, más pegado al nefroscopio, el adaptador que está ahí, y el otro que es con perilla, o sea, con giro. Entonces, porque la pregunta puede ser, ¿por qué tiene 2 adaptadores ahí en la mesa? Y probablemente tenga que ver con que tienen 2 equipos diferentes, uno de clic y el otro de perilla, de giro, ¿sí? Entonces eso también es un dato que uno lo tiene que tener en cuenta cuando va a comprar el equipo. Material, né? Tá bom. Tiago, só 2 participações aqui do chat. O Guilherme Loyola comenta que já existe agora um morcelador de 25 French. O morcescope que é 24. O morcescope ele é 24 frentes, né? E o Luiz Henrique Miranda, ele faz uma pergunta que eu acho que depois a gente vai poder distribuir por e-mail para todos os participantes aqui do STEP, o contato da Handle, mas ele questiona sobre o modelo de negócio, de quem é o laser, quem leva, como faz. Acho que vale a pena só o Tiago comentar como é que é nos hospitais onde ele trabalha e depois o Alberto poderia falar como é no HC e também no hospital privado, onde ele atua com mais frequência. Então, Marcelo, como você sabe, né, aqui no nosso hospital, o modelo de negócio é que o grupo adquiriu o laser, né? Então, a gente consegue controlar tanto a questão do laser, de quando usar, como usar, os custos que vão estar envolvidos, onde usar, né? Então, é o grupo que tem o domínio do laser, né? Então, porque na nossa interpretação, para o nosso cenário aqui, fazia mais sentido a gente ter o laser do que esperar o hospital adquirir. Então, esse é um grande problema, né? Às vezes você espera o hospital adquirir e fica ali, às vezes, anos esperando que o hospital tenha essa decisão. Então, aqui a gente preferiu tomar a decisão pelo hospital, né? Então, o grupo adquiriu o aparelho. Mas a gente sabe que a Handle, por exemplo, tem trabalhado com comodato no Brasil inteiro, né? Então, eles conseguem disponibilizar, às vezes, grupos menores que não vão ter condição de comprar o laser, ou o hospital não tem interesse, eles têm facilitado através do comodato. Perfeito. E, Alberto, você usa esses equipamentos também? E como que você faz com essa logística? Se for marcar no hospital, é difícil ter o equipamento lá, né? Como é que você faz de logística?
Olha, aqui em São Paulo a gente acaba tendo de tudo. A gente tem o comodato, tem hospitais que já ficam com todo o equipamento e no ato da marcação de uma cirurgia a gente não precisa acionar nenhuma empresa a mais, porque já fica lá, né, todo o material de endoscopia, de morcelação, o console do laser, tudo disponível. Isso é uma comodidade para o agendamento. A gente tem hospitais que compraram o laser e que acabam tendo tudo da mesma forma, mas pertence ao hospital, e a maioria dos hospitais acaba não tendo nada e a empresa leva isso só no ato da cirurgia. Esse equipamento, em geral, permite essa portabilidade com certa facilidade, e agora com o Túlio Fiber ainda mais, porque é um laser ainda menor. Então, a gente tem realmente todos os cenários aqui em São Paulo. Me agrada muito ter toda uma estrutura montada no hospital, porque esses hospitais acabam tendo mais volume, a gente acaba tendo uma sequência maior, e isso envolve treinamento de gente de sala, de enfermagem no pós-operatório, e a cirurgia envolve tudo isso. Às vezes a gente faz uma bela de uma cirurgia e acaba complicando na RA, porque a equipe não está muito preparada, muito habituada com aquilo, aí fecha um soro, torce ali, a enfermagem não está acostumada a checar pequenos detalhes que fazem a diferença. Então, o ideal é ter volume, ter toda uma equipe treinada para que essa logística funcione. Perfeito. E como é um dos objetivos do STEP trazer essa tecnologia nova para o nosso dia a dia, nós vamos passar no final o contato do pessoal da Reno, porque eles fazem a consignação do material. Caso o hospital que você trabalhe não tenha isso, existe como a Reno levar todo o laser e o restante do equipamento, e a nossa função aqui é facilitar que a gente consiga usar o equipamento no dia a dia. Só mais um detalhe. É necessário pedir uma alça de ressecção monopolar ou bipolar? O Thiago falou que tem aí na mesa, né? Deixa sempre o bipolar. Vocês agendam a cirurgia como RTU? Ou tem algum outro código, algum outro nome de cirurgia que vocês marcam, Thiago e Alberto? Marcelo, aqui em Curitiba, ainda assim como acontece com a robótica, e eu acho que em alguns lugares de São Paulo, pelo que eu ouvi falar, a gente solicita como ressecção transuretral bipolar, né? E daí, como um extra, o paciente entra colaborando com o ticket da ressecção para conseguir receber a enucleação. Então, tem o custo do material, né? Perfeito. Então, É a a mesma gente pede coisa como em São ressecção Paulo. bipolar. Mesma Isso, coisa né? aqui em Então, São Paulo. solicita a ressecção endoscópica da próstata, e aí tem um custo extra do uso do laser e todo o equipamento do Rolep, é isso? Exatamente. Tá bom. Para ter uma noção, para passar para todo mundo, mais ou menos, qual é esse valor que ele paga? A gente sabe do robô vai lá 8, 10, 12 mil, do Rolep seria quanto? Uma média aqui em Curitiba tem ficado por volta de uns 6 mil, assim, é o material, né? A taxa de material. Alberto achou barato. Aqui, achei barato. Aqui em São Paulo vai variar aí de 8 a 12, dependendo do hospital, e da negociação que é feita, né? Também. Então é mais Esses ou menos são nessa faixa. detalhes importantes para a gente saber amanhã o que a gente vai fazer, né? O que a gente vai conversar com o paciente, tudo. A Argentina não tem problema, né, Mariano? Aí No, todo mundo... no, tenemos muchos problemas, más que ustedes, pero mucho más que ustedes. Amém. Vamos lá, então. Pode continuar, Thiago. Vamos lá. Então, aqui só para mostrar os dois elementos que temos, né? O Kuntz, que é esse que parece o aparelho da ressecção tradicional, que deixa a nossa mão imobilizada ali, e o Laser Bridge, que é a Amy Cramber, que o Sancha usam, que daí tem que ficar com a mão na fibra. Então, pelo menos para mim, não me adaptei com essa ideia, não. Volta, por favor, Thiago. Tá. Mariano, qual você prefere? El Kunz. Nosotros usamos Kunz desde... Nosotros iniciamos, como les decía, hace 18 años cuando empezamos con el Laser Bridge. Y la realidad es que en realidad ni siquiera teníamos eso, ¿eh? Cuando iniciamos con esto, empezamos con un open end que lo atábamos a la óptica para poder hacer la enucleación. Imagínense, era imposible porque la fibra nunca quedaba quieta y el open end se iba para un lado cuando uno quería cortar. Pero así empezamos. Nuestra historia es que, yo siempre digo, uno hoy en día dice, sí, hacemos 5 o 6 enucleaciones por día, de los 5 días de la semana, pero al principio hacíamos una por semana y era una catástrofe. Enucleábamos mal, éramos malos enucleando, tardábamos mucho, entonces los anestesiólogos
nos puteaban, perdón, nos decían cosas malas, y la verdad que era de terror. Después con el tiempo uno va con la curva de aprendizaje superándola, pero solo, que es algo que creo que tiene la ventaja el hoy en día, que hay tantos centros que hacen enucleación, que uno la curva la supera mucho más fácil que lo que fue para nosotros. Porque cuando nosotros iniciamos, me daba vuelta y atrás mío no tenía nadie que me dijera anda por acá o anda por allá. Hoy en día eso se supera fácilmente gracias a Tiago, a Alberto, a gente con experiencia que puede transmitir todos los pasos de la cirugía. Pero yo creo que es mucho más cómodo trabajar con el Kunz que trabajar con el puente. Perfeito. Alberto, sua preferência? Eu também comecei com o Laser Bridge, mas já no segundo ano a gente já teve disponível o Cantz e também prefiro, acho muito melhor. Queria fazer só aqui um parênteses para falar que o Mariano começou a fazer roller quase antes do Peter Guillen, porque o Peter Guillen começou lá em 98, ele descreveu a técnica, 4, 5 anos depois o Mariano já estava fazendo aqui na Argentina. É impressionante como o Mariano começou a fazer isso cedo. 2005, en 2005, en el año 2000, en realidad empezó Pablo Martínez. Pablo Martínez que es nuestro jefe, se fue a formar con Peter Guillen a Nueva Zelanda. Y volvió y empezamos a hacer con él en el año 2000 enucleaciones. Mentira, no hacíamos enucleaciones. Hacíamos cualquier cosa menos una enucleación prostática. Todo mal, ¿eh? Resecábamos, los pacientes tenían disuria, muy mal, muy mal. En el año 2005 regresé de mi fellow y empezamos a hacer enucleación. Y al principio las hacíamos horribles. Por eso yo digo que hoy uno puede decir que hace una enucleación más o menos prolija, pero después de haber hecho muy mal la curva de aprendizaje, con los casos que eran pero muy malos, aún con próstatas pequeñas. Entonces me parece que es importante esto tenerlo en cuenta, que cuando uno empieza con esto, tiene que saber hoy en día que hay gente que le puede ayudar, y eso me parece que es muy importante. É fundamental, sem dúvida. Perfeito. Acima de todos os fatores, a principal fator aí na curva de aprendizado é ter um bom próprio ao lado, não é, Mariano? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Legal, ótimo, ouvi isso. Vamos lá, Tiago. Então, quanto à fibra, a gente sempre tem optado pela fibra de 550. Eu gostava muito da fibra de 1000, principalmente quando fazia com Romeo, mas hoje em dia a gente tem o hábito de já comprar a fibra de 550. Ficamos, então, daí o elemento também você tem que selecionar qual vai usar, né? Então, agora todos os nossos elementos de condição para fibra de 550. Isso é outra coisa importante, né, Mariano? Então, selecionar o elemento que você vai escolher devido à fibra. Compra um elemento que caiba a fibra de 1000 e vai usar de 550, vai ficar pulando, como o Mariano falou anteriormente ali. Então, a gente habitualmente usa a fibra de 550. Tiago, o Luiz Henrique Miranda pergunta aqui se as fibras são descartáveis ou são reutilizáveis. São reutilizáveis. Até 10 usos você consegue. E aqui tem um fator importante, sabe, Marcelo? Quando a gente usa o Romeo, frequentemente a gente faz o scope da fibra. Porque como o conector vem do colimador para a fibra, não é infrequente você destruir aquela conexão da fibra e ela ficar opaca, e quando você tenta usar o Romeo, você estraga até o Blast Shield. Aqui, por ser uma conexão fibra com fibra, a fibra vai durar os 10 usos mesmo, sem você se preocupar. A gente faz o scope, mas é até impressionante a gente comparar, porque a gente faz o scope e a fibra está limpa. Então, pela conexão ser fibra com fibra, dá essa tranquilidade de saber que você vai poder usar os 10 usos tranquilamente. De dizer que no nosso Romeo, frequentemente com 6, 7 usos, dependendo do volume da próstata, a gente inutiliza a fibra para não perder o Blast Shield. Legal. Todos usam fibra de 550? Sim. Mariano, Alberto, perfeito. Sí, sí. Então, quanto à morcelação, a gente já falou, né? Um morcescope, no caso, quem tem material padrão Wolf, ou um nefroscópio longo com adaptador de camisa. Se você tiver, por exemplo, um nefroscópio 24 e tentar passar a lâmina do VersaCut, ela não vai passar, dos outros morceladores não vai passar. Agora a lâmina do Piranha, ela passa no 24 até no 22, que está como protótipo ainda. Morceladores, não sei se cabe a gente discutir aqui, mas os que tem no mercado, caso alguém queira comprar, por enquanto, o Piranha, o Multicut e o Drillcut, que são esses rotatórios. Em breve, o White Shark vai estar disponível também. Então, esses rotatórios oscilatórios, a gente tem a lâmina interna girando dentro dessa lâmina interna para fazer a fragmentação. E o VersaCut, que é aquela guilhotina
uma lâmina correndo dentro da outra. Mais importante, acho que isso é até o sistema de aspiração. Enquanto o White Shark e o Piranha têm um sistema de aspiração com pressão negativa, de pump, que mantém, e o Drill Cut também, perdão, não ter colocado aqui, Mariano, então, que gruda mesmo o adenoma na ponta e permite ele ser morcelado, o VersaCut e o Multicut tem esse sistema de roller, como você pode ver ali acima, que gera essa pressão negativa, que nunca vai ser tão efetiva quanto o Piranha, o White Shark, o Hawk, no caso, né, e o Drill Cut. Thiago, só para orientar e expor para o pessoal que ainda não está tão acostumado, o Hawk vai chegar no Brasil com o nome de White Shark, é isso? Exatamente, Marcelo. Vai ser comercializado pela Endomaster, né? Provavelmente deve estar liberado aí no começo do ano que vem. Perfeito. Alberto, é isso que você tem usado aqui? Eu tenho dado preferência ao material da Wolf, ao Piranha, sempre para mostrar por esse poder de sucção, pela segurança das lâminas, né? O Piranha você pode até encostar a ponta do morcelador na mucosa da loja da próstata, que ele continua morcelando sem risco de lesar. Então você com isso aspira coágulos, aspira pequenos resíduos, ao passo que o VersaCut, nesse sentido, ele por cortar também na ponta e dos lados, ele acaba envolvendo um risco um pouquinho maior em mãos ainda inábeis de lesão de bexiga e de loja prostática. Perfeito. Piranha parece um pouquinho mais seguro, então, em termos de lesão de bexiga, né? Vamos lá, Thiago. Vamos lá. Então, a irrigação sempre soro fisiológico, a gente usa soro de 2 litros, aqui atrás até a tomada lá que a gente tem que colocar para o Rômio, né? E o soro de 2 litros a gente deixa sempre 2 mais alto, 2 mais baixos, para que a gente sempre consuma o de cima e o de baixo sirva de reserva para dar tempo para o circulante de sala, né, fazer essa troca para a gente. Então, para que eles fiquem assimétricos. Uma dica boa aí, hein? Deixa os quatro abertos, né, Thiago? Isso, os 4 sempre abertos, né, Marcelo? Então vai estar consumindo sempre o de cima e o de baixo fica como uma reserva estratégica ali para dar tempo de trocar os de cima. Esse aí é o Daniel que me ensinou, o Daniel Moser, estratégias que o brasileiro cria, né, por causa do circulante de sala. Circulante que não está na sala. Tá circulando. Que está circulando, né? Isso é para se defender mesmo. Quantos litros vocês usam mais ou menos? Uma próstata mais ou menos desse tamanho aí, 50 gramas? 40, 50 litros, Fábio. Quer falar? Quando no início numa RTU ou mais? Mais ou menos a mesma coisa. RTU. Não, acho que é mais ou menos a mesma coisa. Mais ou menos a mesma coisa. Tá bem. Vamos lá. Então, seguindo, a posição é uma posição de litotomia. Eu faço com que a coxa até faça um pouco mais de flexão em direção ao abdômen, lembrando até um pouquinho a posição de uma uretroplastia, porque aqui, ao contrário da ressecção, em que a gente só tem o polegar ativo, a gente tem muito a mão ativa lateralmente. Então, bate o cabo da luz, bate a nossa mão ali na coxa do paciente, principalmente naquelas próstatas muito circulares, né, com diâmetro transverso muito maior do que o longitudinal. Então, gosto de sempre que essa coxa esteja fletida em direção ao abdômen do paciente. Yo creo que eso que dice Thiago es fundamental, el ver cómo uno coloca las piernas, sobre todo en pacientes muy añosos o pacientes con antecedentes muy viejos o pacientes con antecedentes de prótesis de cadera que limitan la apertura de las piernas. En una enucleación, el movimiento que uno hace con la mano no tiene absolutamente nada que ver con el de la resección transuretral de próstata. Y esos movimientos, a veces tan marcados hacia los lados, hacen que uno termine chocando contra las piernas. Por eso es que uno tiene que tener cuidado también con qué fibra de luz uno utiliza, que no sea una fibra muy rígida, y lo mismo que la cámara, justamente para hacer un movimiento cómodo en el momento que está haciendo la enucleación. Perfeito. Pode ser uma limitação para fazer nucleação, então, se um paciente não consegue ficar na posição adequada. Sí, puede serlo. Tá bem. Thiago, Toniazo, nosso amigo lá do Rio Grande do Sul, pergunta se a lâmina do Rock, do White Shark, entra no nefroscópio 24. Não entra. Não entra a única lâmina que até agora entra no nefroscópio menor é a do Piranha, por enquanto. Inclusive el Drill Cut, y el Drill Cut también. El Drill Cut también porque es de 5. Tanto el Piranha como el Drill Cut son de 5.
Después, lo que es el Hawk, lo que es el Versacat y el de Jena, el Jena Surgical, que es la verdad que una lámina que funciona muy bien, pero tienen calibre que es mayor y tampoco entra en un 24. Sim. Obrigado. Vamos em frente. Vamos lá, Thiago. Então, aqui é o setting, só que eu mostrei aqui como a gente prepara a sala, né? Só para terminar, né? Sempre com o monitor sempre mais próximo possível da cabeça do paciente. E aqui esse amarelo que vocês veem em cima, que parece um estilingue, é uma criação do Dr. Slongo. Então, não podia deixar de fazer referência, que é para que todos os cabos fiquem pendurados nesse estilingue ali. Então, não fica em cima da perna do paciente travando o nosso movimento, né? Então, assim, dá uma liberdade para a gente movimentar. Então, à esquerda ali o Fiberdust, o VersaCut, o Autocon 3, é o soro ali no lado direito, e daí aqui nesse caso é uma cirurgia por Romeo, né? Mas quando é o túnel, daí a gente usa do outro lado. Mas acho que é interessante, Thiago, poder mostrar o tamanho, a diferença do tamanho de um laser de Romium e do Thulium Fiber, né? Então o Thulium Fiber é ali do tamanho da cabeça e do ombro do assistente, e o Romium é o que a gente está conhecido, aquela máquina grande que deve ter 1,5 m aí de altura. Exatamente. E ocupa um espaço, né? O Fábio que faz ESIRS, né, Fábio? Quando começa a encher de coisa na sala, né? Vai dando até agonia na equipe. Parece um fusquinha dentro da sala ali. Atrapalha. Exatamente. Então, esse é o Fiberdust, pessoal. Aqui é a tela inicial. Eu vou só parar com o áudio. Então, a gente seleciona aqui HPB, né, para começar a cirurgia. Tem a opção de usar o túnel pulsado, é esse que eu uso para simular o máximo possível a dissecção pulsada do Romeo. Essa é a grande vantagem, na verdade, do Thulium Fiber em relação ao Thulium YAG, que é o anterior e o que permite ele também tratar cálculos. E para hemostasia eu ponho o Thulium contínuo ao invés da coagulação, que é a minha impressão que faz menos carbonização. Aqui o que eu posso selecionar é a energia que eu vou usar e a frequência. A frequência sempre vai dar velocidade. Então eu fazia muito com 2,30. Só que eu estava achando que estava um pouco lento. Então para ganhar velocidade eu estou fazendo com 1,250, que inclusive é o preset que vem já de fábrica, né? Então, o que eu tenho usado para enuclear, com sempre o comprimento do pulso, aí, ó, aí é longo, onde eu estou apertando. Eu deixo o mais curto possível, para que eu consiga explorar o máximo desse peak power de 500 watts, né? E aqui do lado, eu coloco geralmente uns 20, 30 para coagulação com o túnel contínuo. Você vai alterando, então, corte, coagulação também. Você não usa o laser sempre da mesma forma. Você tem os dois pedais, às vezes, né? Isso, exatamente. Às vezes, quando um vaso maior, Fábio, ou na mucosa mesmo, eu prefiro usar a coagulação. E uma das coisas do Thulium Fiber Laser, a gente sempre ouviu que ele chega a 2.000, 2.500 Hz. Isso Sim. é botado em prática na cirurgia? Você está usando 50 Hz aí, né? É necessário usar mais em algum momento? O que você faz com tanto Hertz? Porque a gente precisa de energia para enucleação, né, Fábio? Então, para eu baixar a energia para conseguir tanta frequência, né, vai ficar ruim para dissecar e vaporizar o plano. Então, eu acho que para mim é mais importante a energia aqui do que a frequência. Sem dúvida, para o cálculo tem a teoria do Dust, né, que a frequência é muito importante, com baixa energia, só que para enucleação eu acho que é importante você ter pelo menos 1,2 a para mais aí de energia, 2, às vezes até 3 é melhor do que usar baixíssima energia e altíssima frequência. E o que encanta nesse laser é a hemostasia de primeira passagem, Fábio. Você passando com essa parte pulsado, a hemostasia da enucleação já é fantástica, você não precisa ficar revisando, né? Então você deixa a coagulação eventual durante a cirurgia e no final para uma revisão. Em geral Exatamente. Você vai com o pulsado a cirurgia toda. Isso mesmo, isso é exato. Vocês têm alguma coisa diferente, Mariano, que você usa de configuração com o Thulium? Con el Thulium yo lo utilicé de esta manera, de la misma forma. Creo, como dice Thiago, que la coagulación es mejor, pero por esto que decíamos de que, no digo que carbonice, pero sí es como que el tejido se ve un poquito más caramelizado que lo que se ve con el HoLEP, y eso tiene que ver justamente con las características físicas que hablaba Alberto previamente del láser Thulium, o del TUFLEP en realidad, porque es la fibra de Thulium, que son más similares a lo que es el Thulium, que a lo que es el Holmium, pero que tiene esa característica de coagular mejor. E Alberto, durante a cirurgia precisa mudar? Aumentar a energia? Ou você mantém só assim e usa os dois pedais, só muda pedal? Só muda o pedal. Geralmente eu fico fixo, eu ainda estou com 2 joules e 30 Hz, eu
eu estou confortável com esse setting, e é como o Thiago falou, o que chama mais atenção é realmente essa coagulação de primeiro passo. Se eu tivesse hoje um paciente assim, que não pudesse, de fato, suspender um clopidogrel, eu confesso que tenderia mais a pensar no Thulium Fiber no lugar do Romeo, para esse caso específico. Entendeu? E outra coisa importante é que essa fineza do corte desse laser, ele o torna mais interessante para próstatas com plano não tão maduro, né? Porque a gente não precisa aquele efeito termomecânico ou fotomecânico da bolha, ele ajuda quando o plano já está mais maduro. Quando o plano não está formado, a gente precisa mais de um corte preciso, desde que você conheça os movimentos da enucleação, né, tridimensionais, você acaba fazendo uma cirurgia mais efetiva em próstatas com planos mais grudados aí com esse laser. E eu acho que um detalhe, só complementando a pergunta do Vicentini, em relação se precisa ajustar, né, os settings, eu acho que isso é uma característica dos lasers de Thulium Fiber e dos Chromiums mais modernos, mas mesmo os lasers de Chromium de alta potência mais antigos, eles não têm essa opção de 2 pedais. Então, normalmente você faz a cirurgia com um setting e depois ajusta para coagulação num outro setting. Sí, de hecho nosotros el primero que tuvimos fue Coherent, de la primera empresa que era antes de Lumenis, que fue el que entró en el año 2000, y ese tenía un pedal, y después tenemos hoy en día un P100 que es con un solo pedal de Lumenis, y el 120 que tiene el doble pedal. Pero estamos tan acostumbrados a coagular alejándonos sin cambiar el setting, que uno muchas veces en el que tiene 2 pedales sigue haciendo lo mismo, sigue trabajando con un pedal, alejándose para no tener que cambiar de pedal en el momento que está haciendo la cirugía. Legal. E só uma característica, como a gente pode usar esse laser para cálculo também, 60 watts é muita coisa para o laser para cálculo, é dentro do rim. Então, para o rim tem um presetting aí de 25, 30 watts, e para o ureter 7,5, 10 watts no máximo. Só para quem tiver acesso ao laser, 60 é para próstata. Só uma parte aqui, Fábio. O Mariano ele não troca o pedal que não dá tempo, né? Quando ele vai trocar o pedal, ele já terminou a nucleação. Quem já foi lá visitar ele já viu isso aí, sabe? Aí não vale. Então, Fábio, eu só deixei aqui uma explicação básica do laser. O professor Alberto explicou já bem claro isso aqui. Só queria ilustrar que a gente tem as cavidades óticas aqui com o flash lamp, que gera calor no Romeo, e a fibra de túnel, que não gera esse mesmo calor, o que permite que esse laser seja refrigerado só pela ventilação. Claro, é bom deixar sempre ar-condicionado ligado na sala, porque às vezes você escuta aquela ventoinha dele gritando, né? Então, para não forçar esse sistema, a gente deixa sempre o ar-condicionado ligado. Mas isso faz com que o laser de 250 kg do Romeo passe a ter 50 kg, como a gente viu na imagem anterior, facilitando muito movimentação de sala, troca de hospital. Então, é um laser logístico, né? O peak power inferior, né, de 10.000 a 15.000 watts com o Romeo, 500 watts com o túnel. Então ele é sempre óbvio o peak power dele, só que ele perde nesse peak power, e isso é um ponto negativo em relação ao Romeo, como o Mariano já frisou anteriormente. Do outro lado, um corte fantástico por causa do comprimento de onda muito menor, 4 vezes menos penetração, e uma hemostasia também incomparável. Então a gente liga ele na tomada mesmo, né? 220. Não precisa ligar naquela tomada especial que vai lá fora do hospital puxar energia. E sem comprometer o sistema elétrico do hospital, facilitando também esse uso itinerante do laser, né? Então, ó, só antes agradecer aí o Guilherme Miranda, que ajudou na edição do vídeo, o Vinícius Bruce, que ajudou na condução do caso, o Dr. Luiz Edson Snongo, que é o mentor do nosso grupo, e apaixonado, inclusive, pelo Fiberdust. Então, aqui a cistoscopia inicial. Acho que dá para a gente ir pausando, o professor, o Mariano, vocês mesmos quiserem comentar alguma coisa. Bom, e a lesãozinha ali, né? Que lembra muito uma lesão de baixo grau, né? Tem o bônus, né? Então, só sua conduta é tratar primeiro a lesão ou a próstata? Então, eu sei até a resposta do Mariano. Eu opto sempre como professor de tratar o adenoma, porque o meu receio é que eu penetre tanto na mucosa, na muscular da bexiga, que daí, durante a morcelação, que eu vou hiperdistender essa bexiga, eu faço alguma infiltração retroperitoneal. Por isso eu prefiro sempre tratar o adenoma antes. Até para facilitar com que a gente chegue, às vezes é no fundo da bexiga ou muito lateral, e o adenoma obstrui a tua chegada até o tumor. Então por isso que eu trato também o adenoma antes. E o Mariano trata antes. Lesão da Estoy bexiga. de acuerdo. Sí, lo mismo. Lo mismo porque
si uno hace un tratamiento del tumor de vejiga, ya sea enucleando o resecando, tiene el riesgo de la apertura de las fibras a nivel del músculo de la vejiga y que eso termine generando una infiltración, sobre todo cuando uno hace la morcelación, que es cuando tiene que tener un globo vesical. Entonces, me parece que prefiero siempre tratar próstata primero y finalmente el tema de la vejiga. Posso só dar a minha conduta? Nesses casos, aqui não, porque tem muito cara de ser um tumor não músculo invasivo, um TA, né? E talvez a gente não precise fazer uma RRTU. Mas naqueles tumores maiores, com um aspecto um pouquinho mais infiltrativo, eu tendo a tratar só o tumor de bexiga na primeira cirurgia, e aí na RRTU eu trato, da bexiga, eu trato a bexiga e a próstata. É só mais uma opção. E até porque, né, Marcelo, aqui daí tratando a próstata, a gente não poderia fazer o quimioterápico pós-operatório, né? Perfeito. Então é a outra. A gente poderia levar até isso em consideração, né? Perfeito. Tá ótimo. Então, o mediano, né? Dá para ver um mediano bacana ali, os sulcos laterais aqui. Sempre faço a identificação do ápice, como que eu vou desenhar esse ápice, porque a minha principal preocupação e onde mais vai tomar tempo da cirurgia é o ápice. Depois é só enuclear. Então, eu estudo exatamente esse sulco entre o adenoma e o esfíncter do paciente. E vou tentar manter essa dissecção durante todo o período que eu estiver enucleando o ápice. A sua técnica, Thiago, qual que é? É em bloco? Qual é a sua técnica de ressecção? Sempre em bloco e com liberação apical precoce. Mariano? Nosotros iniciamos con técnica trilobar, luego pasamos a técnica bilobar y hoy en día hacemos casi todas técnicas en bloque, con liberación temprana, pero según el tamaño de la próstata. Si la próstata es una próstata muy grande, seguimos haciendo técnica bilobar porque nos es más fácil no solo para el pasaje del adenoma a la vejiga, sino también para la morcelación. Depende del tamaño de la próstata. Si la próstata es mayor de 200, terminamos haciendo lo que sería casi una enucleación en bloque, pero hacemos incisiones al final para que nos pasen más fácil los lóbulos dentro de la vejiga. E Alberto, qual a sua técnica? Eu faço em bloco também, com liberação apical precoce, mas eu acho importante ressaltar que a em bloco não representa necessariamente uma evolução da técnica bilobar e trilobar. Existem grandes centros, pioneiros em Rolep, que até hoje ainda fazem as técnicas trilobar ou bilobar, preferencialmente, né? E de novo, o mais importante na curva de aprendizagem é ter alguém habilitado do lado para guiar cada passo, sendo um ou outro. Eu penso que se há um novo usuário que não tem acesso à proctoria, talvez seja mais fácil para ele iniciar por partes, fazer cada lóbulo de uma vez. Mas se há um proctor do lado, seguindo as orientações, tanto faz começar uma técnica e outra. Já existem meta-análises comparando a divisão por lobos com a cirurgia com um lobo só, mostrando que os tempos cirúrgicos são iguais. O único tempo crítico que parece fazer diferença é o que o Mariano tocou, é a morcelação. Realmente, quando o adenoma tem mais que 150 gramas e é feita uma enucleação em bloco desses 150 gramas, a morcelação dessa peça fica mais dificultada, porque é uma peça mais pesada, mais difícil de ser equilibrada e acaba levando mais tempo. Então, nesses casos, talvez seja melhor, como o Mariano apontou, dividir em pelo menos duas partes para facilitar depois a morcelação. Okay. Vai ter um spoiler aqui. Eu vou ter que usar esse recurso no final, vocês vão ver. E, Thiago, a liberação precoce do ápice é o pulo do gato aí para evitar ou diminuir a chance de uma incontinência? É isso? Porque todos fazem, né? Porque assim, a teoria que envolve, inclusive aquele estudo que o Sancha fez com o Saita, né, mostrando 5% de incontinência no final do primeiro mês, atualmente atualizado para 3% de incontinência transitória, né? A ideia é que aqui a gente está enucleando, então nosso vetor de força, Fábio, é em direção à bexiga. Então a gente está fazendo um stretching daquelas fibras longitudinais do liso esfíncter, por exemplo. Enquanto na PTV é em direção ao esfíncter o vetor de força, né? Talvez por isso que no Rolep anteriormente, sem a liberação precoce, a gente tivesse um pouco mais de incontinência transitória. Não tem estudo dizendo isso claramente, né, Fábio? Não tem nenhum estudo comparando, por exemplo, liberação precoce e liberação tardia, né, professor? A gente até conversou sobre isso. Mas pelo menos é uma impressão da evolução da técnica.
mais importante, eu acho que é a preservação do coxim de tecido apical, né? Se você fizer uma cirurgia delicada, sem tração, você não precisa necessariamente fazer a liberação precoce. No congresso no BEM, teve a visita daquele alemão que já veio 2 vezes, que ele não faz a liberação precoce, mas faz uma cirurgia super delicada e preservando esse tecido, que, aliás, é uma recomendação que começou lá com o James Lingman, nos Estados Unidos, né, mostrando a importância de preservar esse suporte do esfíncter anteriormente, e isso é o que faz toda a diferença no final. Sí, yo creo que el punto más importante, porque nosotros la gran mayoría de nuestras cirugías fueron sin liberación temprana y de hecho en muchos casos lo siguen siendo, es respetar hora 12, cara anterior del esfínter, donde es un esfínter más delgado y oblicuo hacia la vejiga, como se podía ver recién ahí en el video que mostraba Tiago, en donde uno ahí tiene que dejar lo que nosotros llamamos una W, ¿sí? O los colmillos. A ver, Javier Sánchez Macías del Clinic de Barcelona, José Pérez Carral, José Antonio Pérez Carral de Madrid, de La Paz de Madrid, siguen haciendo técnica bilobar con liberación tardía y ellos tienen resultados que son excepcionales en cuanto a tiempo y en cuanto a incontinencia transitoria. Así que me parece que lo que hay que hacer es lo que decía recién Alberto, es la técnica prolija, la técnica sin tracción, la técnica sin hacer fuerza contra la zona esfinteriana. Y me parece que ese es el punto más importante. Tá bem. Tiago, primeiro pisada de laser aí, o que você está buscando? Qual o seu parâmetro aí? O que você quer ver? Eu me guio pela região aqui paramontanal, Fábio. Geralmente tem até os orifícios aqui da drenagem das glândulas periféricas da próstata que facilitam o nosso caminho. Ou essas pedrinhas, né? Que também nos indicam que a gente está indo na direção certa. Aqui eu usei um pouquinho de tração mecânica e dá para ver bem o plano ali, tá vendo, Fábio? Então, o NKev fala assim que no Thulium Fiber, enquanto no Thulium Yag 100% da cirurgia praticamente era feito com tração mecânica, o laser somente para corte e para coagulação, aqui 70% é feito com laser, mas 30% das vezes a gente precisa desse tipo de ação mecânica que eu mostrei ali há pouco, para achar exatamente esse plano, né? Ó. Então eu vou apresentando sempre com a fibra muito próxima do plano, e é importante que eu esteja próximo do plano, que minha fibra não esteja muito longe de mim, para que eu consiga aquela tração ali. Mesma coisa do outro lado, né, Fábio? Fazendo a incisão abaixo ali do adenoma, paramontanal, buscando o plano lá no posterior, ó. Então, quando eu faço a incisão da mucosa e consigo chegar no posterior, eu faço um pouco de tração mecânica para que esse plano se revele. Mesmo com o Rômio, muitas vezes eu começo a cirurgia assim com essa tração lateral. Corto depois que eu achei os dois lados, eu corto aqueles uretrares, porque a minha impressão é que por ser longitudinal e não fazer parte dos dois lobos laterais, se a gente tenta começar por ali, às vezes, principalmente na proctoria ou ensinando residente, a gente acaba se perdendo. Eu gostaria de chamar atenção para a cor do tecido, Fábio. Ó, quando você está vendo esse brancão, é porque você está na cápsula. Quando fica caramelizado, como o Mariano falou, porque você está fazendo mais uma vapoenucleação. Aqui, ó, tem adenoma ali. Então, eu uso esse caramelizado até para me dizer, ali tem adenoma. Quando está branco, eu posso ir que está na cápsula. Quando está caramelizado, eu posso ir até mais fundo, porque provavelmente ainda tem um pouco de adenoma para baixo. E essa imagem é diferente do que a gente está acostumado a ver com o Rômio, certo? Porque o Rômio tem a bolha que se forma e que faz uma dissecção pelo pico de potência maior que tem o Rômio, né? Vocês sentem falta disso? Isso para quem está começando, vai fazer diferença, Tiago? Essa transição faz diferença, Fábio. Você está acostumado a fazer nucleação com Rômio. Quando você vai nuclear com o Thulium nos primeiros casos, você fala, ué, cadê a minha onda de choque, né? Agora, para começar, eu fiz proctoria para pessoas que começaram a nucleação. Eu acho que faz muito menos falta. A pessoa se acostuma a nuclear daquela forma, né? Usando o corte, buscando o plano, identificando o tecido e às vezes fazendo a tração mecânica quando necessário. Não, então não é que é pior, é diferente, né? Exatamente, é diferente. Essa proporção 30-70 que o Thiago falou, a gente poderia inverter perfeitamente para falar do Bipolap e do Greenlap e também do TULAP. Nesses casos, eu acho que é 70% mecânico e 30% energia, né? Coisa que no TUFLAP e no ROLAP é invertido. A gente está falando um pouquinho aí de ação mecânica, né? A gente falou um pouquinho de incontinência transitória no pós-operatório, e tem uma pergunta aqui do João Rossi, que pergunta qual a porcentagem de estenose de uretra pela técnica.
Tem grandes séries mostrando, é igual a da RTU de próstata, né? Tem até meta-análises, né, Marcelo, avaliando isso aí. Então, ali por volta de 1%, 1,5%, assim como é na RTU de próstata, né? Uma pergunta para o Alberto, até pensando nesse tema de uretra, né? Alberto, a gente aprendeu com o professor Miguel a ou deixar uma sonda antes, né? Ou fazer uma incisão mesmo no meato, ventral na uretra. Você faz alguma coisa disso? Eu inciso o meato. Se eu estou em dúvida em relação se está um pouco justo o meato, eu já inciso desde a fossa navicular com a lâmina 15 mesmo de bisturi. Eu não uso OTS, não sei em casos de uretra que não se adaptam bem, mas eu só trato o meato, não é de rotina, só quando está justo. Tá bem. Vamos lá, Tiago. Então, ó, eu marco aquele ponto de referência anterior em cima do vero, até um pouquinho para frente, para ficar longe do esfíncter. Como o Mariano mesmo disse anteriormente, essa é a parte mais importante da cirurgia, né, Mariano? A parte de cima ali. Então, eu vou buscando aqui o meu plano no posterior, ó. Então, dá para ver o pulso ali do laser, né? E a dobrinha ali de cima até aqui embaixo. Então, aqui ó, eu queria fazer uma paralisação só para mostrar. Aqui tem o vero montano, que é esse CS mostrado ao lado, e em cima o liso esfíncter. Então, preservar essa região anterior do ápice é preservar liso esfíncter. Quanto maior a extensão do nosso liso esfíncter, maior a possibilidade da gente conseguir manter uma incontinência, essa continência no pós-operatório imediato. Essa região apical anterior é um misto de fibra de cápsula, adenoma e músculo liso do sistema esfincteriano. Então, por isso que não tem problema deixar adenoma ali. E aqui embaixo, a gente pode buscar o adenoma completamente. Não sei se essa é a impressão de todo mundo também. Una cosa importante que hablamos durante el curso de nucleación, la vez pasada, es que no solo la enucleación tiene posibilidad de dejar con incontinencia transitoria a los pacientes, ¿sí? Eso es algo que hay que tenerlo en cuenta, porque cuando uno lee la literatura, las cirugías abiertas, la milling o la adenomectomía transvesical, generan pacientes con incontinencia temporaria posterior y la RTU de próstata también. Entonces, no hay que hacer que la enucleación sea un gran temor por el tema de la incontinencia. Hay que ser cuidadosos con los pasos de la cirugía, pero esto no quiere decir que tienen más riesgo de incontinencia que otros procedimientos. Obviamente, si uno no es cuidadoso, como está mostrando Tiago, en la cirugía probablemente tenga mayor porcentaje, pero no es el punto que uno le tiene que temer tanto. Hay que ser cuidadoso con cada paso de la cirugía y con eso va a disminuir no solamente la incontinencia, sino también las estenosis uretra y también los riesgos que el paciente tenga um sangrado tardio posterior. Perfeito. Isso é um ponto, acho que, muito importante, que deixa até com receio de muitas pessoas começarem a fazer a enucleação. Alberto, como é que é a sua experiência em relação à incontinência transitória, definitiva e da curva de aprendizado? No começo tem mais, depois melhora. Como que você lida com isso? Alberto, deixa eu só emendar uma pergunta feita aqui pelo Tony Aso. Você acha que o tamanho da bainha, o tamanho da camisa pode influenciar no risco tanto de incontinência transitória quanto de estenose de uretra? Não, não. Na verdade, começando pela incontinência, eu vejo a incontinência transitória da forma que o Mariano apontou, ela é equivalente ao que se pode observar nas ressecções e nas cirurgias abertas até. Agora, foi um mito que realmente foi criado em virtude da falta de sistematização da curva de aprendizado do Romeo. Os primeiros artigos do próprio Peter Gilling são muito carentes em detalhes, principalmente do tratamento dessa região apical anterior. Quem for olhar com cuidado a literatura vai perceber que o primeiro artigo do Gilling é de 98, mas o Gilling só vai publicar um artigo ilustrado sobre a técnica 10 anos após, em 2008. E durante todo esse período ele acabou disseminando a técnica no mundo todo de forma absolutamente não planejada, bem diferente de como é hoje. Então, os autodidatas vão acabar passando por um período aí de maior complicação em relação à incontinência transitória, mas tomando os cuidados que a gente toma hoje com
proctoria, com auxílio de vídeos, coisas que não existiam antes, esse problema ele fica eliminado e tem que ser deixado bem claro que as taxas são idênticas aí às observadas nas técnicas tradicionais. Com relação à camisa, eu concordo com o Thiago, eu acho que a camisa 24 é a ideal, porque você acaba tendo uma apresentação mais apropriada e um ajuste maior aí à uretra média do paciente. São casos excepcionais que a gente vai precisar usar uma camisa mais fina, que já está disponível em alguns centros, mas para o caso ordinário é a camisa ideal. Existem alguns estudos na literatura, Marcelo, avaliando fatores de risco para estenose de uretra. Os estudos são um pouco conflitantes em relação ao término. Um dos resultados mais curiosos que eu já li foi num estudo retrospectivo de mais de 400 casos, que mostrou que o fator mais protetor contra a estenose de uretra é o paciente que já usa uma sonda, já é operado em retenção urinária. Então, ele já vai para a cirurgia com a uretra mais dilatada e esse paciente tem uma chance menor, na verdade, de ter estenose de uretra. Então, talvez se a gente sondasse todo mundo por uma semana antes da cirurgia, as taxas de estenose fossem a zero. Que é o que o professor Miguel Cirurgi falava, né? Costuma falar de usar uma sonda antes, seria um fator protetor mesmo. Vamos lá, Thiago. Vamos lá. Então aqui, Fábio, se eu continuar a minha nucleação ali por baixo, essa região, ó, que o esfíncter está à direita da minha linha vermelha e o adenoma está à esquerda da minha linha vermelha, meu aparelho vai acabar levando toda essa mucosa, que é chamada de cortina, né, como se estivesse fechando uma cortina até as 12, e fazendo uma dissecção passiva que pode até levar junto essa mucosa e o liso esfíncter que está atrás dessa mucosa. Por isso, aqui eu faço uma dissecção ativa dessa região apical aqui, fazendo uma incisão com laser mesmo, só que em direção anterior, em direção àquela minha incisão que eu fiz às 12 horas. Então aqui eu corto frontalmente, ó, estou entrando no adenoma, o Fernando Gomes Sanches fala muito isso, né? Eu corto no adenoma para buscar o plano verdadeiro lá atrás, ó. Então eu vou frontal com o adenoma e daí eu acho o plano. Aí agora sim eu posso fazer essa dissecção, que eu chamo de lateral, né? Da gente apoiar o aparelho e ir girando ele para cima, que é sempre mais fácil de fazer. Mas desde que eu já incisei essa mucosa, e não só incisei a mucosa. Muitas vezes a pessoa acha que incisar a mucosa é a liberação apical precoce. Não, eu tenho que chegar no plano lá, ó. Então eu tenho que fazer um corte no adenoma para chegar no plano. Aqui eu puxo levemente a mucosa com o meu aparelho e vou buscando como uma abóbada cada vez mais profundo no adenoma, até que eu chegue muito próximo da cápsula. Ali deu para ver a curva do adenoma até a cápsula. Ó. Aí o caramelo é adenoma, e onde eu estou ficando no branco ali, ó, é a cápsula mesmo, né? Então eu uso muito essa parte tecidual, como me falta um pouco de onda de choque, eu uso muito essa reação tecidual quando eu estou fazendo o TUFLAP. Então aqui está todo liberado, a mesma coisa eu vou fazer do outro lado, né? Ó, que é o adenoma ainda, dá para ver bem o limite do adenoma ali, né? Ó, aí a porção inferior dele, dou um pouco de tração mecânica, fiz o meu posterior e venho fazer a liberação apical contralateral. É mais ou menos como vocês fazem, professor Mariano? Mariano? Mariano está mutado. Ahora sí, ¿ahí me escuchan? ¿Ahí me escuchan? Sí. Ahora sí. Perdón. Nosotros estamos, a ver, lo que nosotros hacemos es muy similar, pero al tener la posibilidad del láser Holmium, que genera, como decíamos, más burbuja, más bolia, entonces habitualmente lo que es el plano lateral y el plano de cara anterior es un plano que se ve, que se separa como un poco más fácil y en donde no tenemos que hacer eso del efecto mecánico para separar el tejido. Después, lo que más preservamos, como decíamos antes, es hora 12 y generalmente hacemos la marcación de hora 12 de inicio, al principio, antes de entrar en todo lo que es el piso, pero más o menos es muy similar lo que es la técnica quirúrgica. Existem várias maneiras de tratar esse ápice, né? Eu também faço muito parecido com o Thiago, eu apenas inicio sempre às 12 horas, o Thiago ainda sobe um pouco lateralmente ali, eu solto bastante dos lados, assim, eu avanço bastante por trás antes de subir, depois eu marco às 12 horas e faço o corte das 12 até as 3, entrando de forma programada no adenoma para preservar esse tecido anterior. E apenas quando a gente passa desse nível é que a gente se acerca mais da cápsula e faz a cirurgia mais anatômica.
E aqui, professor, eu parei bem para mostrar esse top-down, como é bom fazer o top-down com o Túlio, né? Ó. Então a gente consegue realmente ver o plano abrindo também, né? Assim, claro, não tão obviamente ali quanto o Romeo, mas você tem sim esse peak power de 500 que te dá muitas vezes, se você está apresentando bem, ó, te dá muito bem essa dissecção do plano, né? Aqui às 12 horas já, progredindo o Una plano cosa, anterior. perdón, Tiago, una cosa importante es que la fibra, casi toda la enucleación va en hora 12. ¿Sí? Eso es algo importante, algo que hay que tener en cuenta. Casi toda la enucleación, la fibra va en hora 12. ¿Por qué? Porque tengo el menor espacio entre lo que es el tejido y mi camisa. Si yo trabajo al revés, entonces estoy teniendo mucho espacio entre la camisa y la fibra. Entonces estoy generando más enucleación mecánica que por uso de fibra. Por eso es que la fibra tiene que ir casi toda la cirugía en hora 12 para poder estar en contacto más con la cápsula. E o que chama atenção bastante desse laser, eu queria mostrar, é isso, né? Ó, ele vai vaporizando e dissecando o plano e você não vê o sangramento que habitualmente a gente encontra, né? Ó, se você for observando os vasos sanguíneos, eles vão vaporizando e desaparecendo na nossa frente mesmo. E sempre chama atenção isso, ó, viu o caramelo ali? Sobe um pouquinho a tua dissecção, que você provavelmente está incisando um pouquinho dentro do adenoma. Então, isso uma dica bacana para quem começa a enucleação com o túlio. Aqui o lobo direito do paciente, chegando ao colo vesical, a gente vê aquelas fibras radiais, né? E daí eu vou descendo o colo, sempre lembrando que a próstata tem o formato de um barril, né? Então, ó, dissecção mecânica seria isso, ó, que eu gosto de mostrar nessa parte para os residentes, raspar o bico do adenoma, do ressectoscópio na cápsula, né? Então, olha aqui o colo vesical, quem já fez a enucleação com Rômio, lembra como é difícil às vezes você hemostasiar o colo vesical, né? E aqui a gente consegue fazer uma hemostasia de primeira passagem sem precisar ficar voltando, hemostasiando vasos ali no colo vesical. Então, a perda da onda de choque é substituída por uma hemostasia e um corte que tem uma vantagem muito grande, na minha opinião. Vou seguindo o limite do colo, tô vendo ele ali, ó, tô vendo o mediano também, e vou dissecando sempre o máximo possível pela via lateral, para deixar o posterior só para o final, quando eu tiver certeza dessa curvatura posterior. Aqui, vocês podem ver como está bem caramelizado, tem muito cálculo aqui embaixo, e aqui que eu falei do spoiler no começo lá, professor. Como começou a ficar adenoma muito grudado nesse posterior, eu sempre opto para... Eu estou chegando no colo, já dissequei todo o adenoma. Se eu tenho dificuldade aqui de progredir o posterior porque está grudado, e esse ângulo me diz isso na ressonância, né? Se eu tenho esse ângulo muito encurvado, eu opto por fazer a incisão às 5 às 7 horas. O plano embaixo já está enucleado, né, Mariano? Já está todo mais fácil e ganhar aquele benefício que o Mariano falou, tanto para morcelação quanto para eu mandar mais fácil mesmo, para não ficar nessa inclinação posterior do colo. Então eu faço essa incisão assim, que eu já conheço o plano posterior, né? Vou jogando para o lado minha dissecção e daí, aqui do posterior, ó, faço a união das 5 horas com aquela lateral que eu comecei enucleando, cada vez mais próximo do colo. Aqui só tirar o excesso de adenoma que ficou grudado no colo vesical. Então traz uma segurança. Pode dizer. Isso aí é especialmente pelo lobo médio ou não? É algo Não, que você esse aqui foi costuma fazer? pelo caso, porque eu fiquei com a impressão, eu vi a curvatura na resto, né? Mas eu fiquei com a impressão que esse posterior dele, tá vendo como ele estava bem grudado, né? Então tinha muita pedra, muito adenoma grudado que não estava soltando facilmente. Então eu optei por incisar, sabe, Fábio? Porque daí eu crio mais um referencial, que é o colo vesical. Então fiz a incisão ali para acelerar. Na verdade é o ângulo próstato-uretral, Fábio, que ele é muito fechado. Quanto mais o adenoma cresce, ele tende a ser mais fechado. Isso tem uma correlação até urodinâmica com obstrução mais acentuada, e nessas anatomias desfavoráveis é um recurso. Alguns urologistas têm realmente receio de entrar ali por trás. É por esse motivo que a gente sempre penetra na bexiga às 12 horas e não às 6, né, ali por trás, para não ter que lidar com esse ângulo desfavorável às cegas ali no início, correndo o risco de entrar abaixo da bexiga. E outro comentário que eu ia fazer, Tiago, é naquele momento que você está fazendo o top-down, após abrir o colo da bexiga, que nos adenomas que crescem muito lateralmente, de forma centrífuga, cada próstata tem um shape diferente, né, e daí está a arte da enucleação. Então, quando tem um crescimento muito para os lados, às vezes um recurso que eu uso, ao invés de fazer o top-down, é você fazer um down-up desses lados, com a bexiga já aberta, você tenta levar o plano posterior que você encontrou no começo, lateralmente, até encontrar o plano da abertura da bexiga, para não correr o risco nesse top-down de deixar tecido
lateralmente dos dois lados, né? Que às vezes, nesse top-down, um dos erros é você entrar lateralmente no adenoma e fazer dois planos, né? Fica mais difícil. Que era a crítica inicial à técnica trilobar, você cruzar planos e não coincidir os planos, é uma das etapas mais difíceis da cirurgia no início. Exatamente, professor. Depois de feita a hemostasia, aqui a lesão da bexiga, né? A relação ósseo, o material para morcelação a gente já conversou. Esse é o VersaCut, que faz essa morcelação. Então, a gente usa sempre dupla irrigação para deixar a bexiga sempre bem cheia. A única saída é o morcelador, estar sempre no meio da bexiga e sempre com uma visualização o mais claro possível, né? Tiagão, Aqui... Opa, pode dizer, enquanto você estava lá na morcelação, o Andrés Dias Rum pergunta se a morcelação tem alguma vantagem de fazer na bexiga, na loja prostática, qual que é a preferência de vocês? Um abração pro Andrés aí, a gente tá com plateia internacional mesmo. Pois é, direto da Colômbia. Então, ô Marcelo, para mim, eu prefiro fazer na bexiga. Então eu me sinto seguro fazendo na bexiga. Com VersaCut eu tenho muito receio de fazer dentro da loja prostática. Quando eu tô com piranha, até alguns fragmentos menores eu faço na loja, mas como eu já tô na bexiga para reduzir o fragmento, para conseguir trazer para a loja, eu morcelo sempre na bexiga mesmo. Mariano, profesor, no sé si vocês têm lo mismo, yo prefiero morcelar en vejiga, pero a veces es real que algunos lóbulos más elásticos y que les cuesta más la morcelación, uno termina morcelándolo en la loge porque uno puede apoyarse contra la celda, o sea, contra las paredes, y ahí morcelar más fácil. Pero prefiero también hacer en vejiga. Alberto também? Subscrevo, Mariano, idêntico. Perfeito. Alberto, tem duas perguntas aqui que eu vou somá-las. Uma do João Rossi, que pergunta se próstatas com lobos medianos, com protrusão para o interior da bexiga, aumentam o risco de lesão da mucosa vesical. E o Laércio Pacelli pergunta como evitar entrar embaixo do colo vesical. Então, associa aí essas duas respostas, por favor. Não, o lobo médio grande, na verdade, já é um adenoma enucleado para nós, né? Então, já está na bexiga. O que ocorre algumas vezes é que esses lobos médios são um pouco sésseis, eles têm uma base muito extensa e acabam entrando muito para dentro, próximo ali da região trigonal. Então, você chega no bordo do colo e ainda tem que soltar um pouco de mediano que entra ali na base da bexiga. Mas a gente faz isso com muita segurança. Não há risco maior de lesão de mucosa, não. E a melhor maneira de evitar entrar abaixo da bexiga é fazer essa dissecção lateral que o Tiago mostrou aí divinamente, com esse vídeo, evitando a manobra posterior sem ter os parâmetros anatômicos aí laterais antes disso aí. É importante, né? O pessoal sempre fala das fibras verticais do colo, né? De observar bem que é a hora que você sabe que você está passando do colo para a bexiga ali. É interessante que o Alberto gosta tanto disso que o fundo de tela dele, olha, são fibras verticais aí do colo vesical. Mais ou menos a foto da baleia que o Marcelo publicou. Aquela foto da baleia. Tá bom. Agora, bom, a ressecção do tumor de bexiga com laser é uma novidade também. A gente já mostrou aqui, né? Com o Skype aqui mostrando como que fazia também. Mostra a sua... Não com Thulium Fiber, né? Não com Thulium. Inclusive tem uma pergunta aqui do Marcelo Zeni. Thiago, uma vez que você acabou a próstata, que você vai tratar a bexiga, se você muda o setting do laser? Sem dúvida, Marcelo. Reduz bastante a energia, porque senão a gente vaporiza muito o tecido. Às vezes, se é uma lesão pequena, você perde toda a amostra que você teria. Então, eu reduzo ali para geralmente ou 500 milijoules ou para 800. Se vai muito devagar com 500, eu aumento para 800. E a frequência eu deixo ali em 30, mais ou menos. Como eu fiz aqui, inclusive. Então, eu gosto de usar a parte pulsada. É uma lesão aparentemente de baixo grau, né? Como a gente já viu na ressonância e vê aqui também. Então, uma vez eu vi uma aula do Breda, lá no TNT, falando assim, se é uma lesão de baixo grau, tem vários níveis da muscular que você pode retirar. Não precisa tirar uma lesão tão profunda, né? Então, eu vou até essa primeira imagem que eu consigo ver a muscular ali embaixo, e não aprofundo mais que isso. Se é uma lesão mais profunda, né, uma lesão que pode ser músculo invasiva,
Aí eu já vou mais profundo, eu vou um andar abaixo, né? Então aquela musculatura que a gente vê atravessada ali, eu vou um pouquinho mais para baixo do que aquela musculatura. Aqui por ser uma lesão aparentemente de baixo grau, eu não fui tão fundo quanto nas outras lesões. Então, para ver que a hemostasia de primeira passagem existe na bexiga também, né? Ó, no final da cirurgia, com o Romeu sempre fica sangrando um pouquinho e com o túnel fica aquela liberação apical precoce, com toda a mucosa preservada ao redor do vero montano. Para tirar um nefroscópio, pega pela base da lesão, pode puxar por dentro, no caso uma lesão pequena, né, 2 centímetros pela res, ou pode tirar trazendo pela uretra numa lesão um pouco maior. Se a lesão é muito maior que isso, geralmente eu fragmento ela antes com laser, antes dela sair completamente, fragmento ela no meio antes de soltar a base. E eu acho que basicamente isso, né? Morcelar a lesão, aí você está destruindo tudo aquilo que você conseguiu construir com uma enucleação de tumor de bexiga. Ficou muito bonita também a ressecção da lesão de bexiga, mostrando a hemostasia boa e plano posterior, né, de muscular, é bem controlado. Você vai onde você quer ali. Exatamente, né, Fábio? A gente consegue aprofundar o quanto quiser, né? Então, porque a penetração é tão baixa, né? Que a gente consegue penetrar e ver que não fica carbonizado, né? Como se promete, né, Fábio? Alberto, o Mário Bianco pergunta se enuclear concomitantemente com toque retal facilita o procedimento. Olha, eu não sei, eu nunca fiz isso, não acho que tem nenhuma necessidade, viu? Sei que os urologistas mais antigos tinham o hábito de ressecar fazendo toque para sentir os limites, né? Mas eu acho que é uma cirurgia muito visual, né, Marcelo? A gente consegue identificar com grande segurança a cápsula, né, os aspectos das fibras circulares mais próximo do colo, daquele branco mais liso, nacarado mais próximo do ápice, né? Em cada setor, a cápsula tem um aspecto muito peculiar. Eu não vejo necessidade alguma de recorrer ao toque. Eu uso, às vezes, o toque para conseguir sondar. Quando eu não tenho uma sonda prostática ou recurso do mandril, eu acho que a elevação da base da próstata, delicadamente, com o toque, facilita a sondagem pós-operatória. Bom, muito bem. Nós estamos a 1h40 quase aqui. A gente sempre fala que vai acabar com 1h30, mas você vê que quando tem muito especialista e com essa qualidade, a gente gosta de ouvir e acaba passando um pouquinho do tempo. Tiago, como que foi o final da cirurgia? Deixa eu só fazer uma pergunta de morcelação antes do final, Sim. que acho que você vai falar de como foi a evolução do paciente. O Bruno Claro, Borba dá uma dica aqui interessante, que a gente inclusive discutiu no BEM, de fazer algumas incisões no adenoma, quando ele está prestes a ser jogado para dentro da bexiga, para facilitar a aderência ou a morcelação depois. Vocês fazem esse tipo de procedimento? Conversa cut sempre, Marcelo. Sempre faço conversa cut quando é oscilatório piranha, por exemplo, eu faço só se eu vejo muito nacarado, assim. Fiz a enucleação em bloco e eu vejo aquele branco muito nacarado, aí eu faço. Senão também não faço, não. Alberto? Eu faço igual o Thiago, só quando eu suspeito de um beach ball, de uma peça muito lisa, que eu vejo que a aderência vai ser muito difícil, eu costumo fazer, mas não é a regra, não. Mariana? Cuando usaba el Versacat lo hacía sistemáticamente. Hoy en día con DrillCat o con los oscilatorios la realidad es que ya no lo hago. Sí es real que los pacientes que toman 5-ARIS, dutasteride o finasteride, son pacientes que en nuestra experiencia tienen tejidos más elásticos y que la morcelación a veces se puede transformar en un poco más compleja por la elasticidad que tiene el tejido. ¿Sí? Pero hoy en día la verdad que no hago más secciones. Perfeito. Tiago, como é que é daí para frente, então? Então, o pós-operatório que a gente faz habitualmente, Fábio, que foi seguido aqui, é manter o paciente até o dia seguinte, mesmo que ele tenha sido operado à tarde, à noite, ele fica até a manhã seguinte. Geralmente o residente passa para desligar a irrigação por volta das 7 da manhã, meia hora com a irrigação clara, com a sonda clara sem irrigação, retira a sonda, observa 2 micções, urinou espontaneamente, casa, né? Foi o que aconteceu com esse paciente aqui. Ele operou de manhã, então ele ficou 24 horas internado, parou a irrigação na outra manhã e foi embora sem sonda, com o plano de retornar ao clopidogrel 4 dias após, como manda o guideline europeu, né? Que os principais dias de sangramento são os primeiros 4, né? Até 90% dos pacientes que complicam de cirurgias urológicas,
por sangramento são nos primeiros 4 dias. Então, por isso que eu mantenho esses 4 dias sem, e daí eu retorno. Perfeito. Taxa de reinternação em pronto-socorro por hematura, coágulo, dor, eventualmente, como que é? É muito baixa, sabe? O que tem é a retenção, Fábio. Eu acho que aquela taxa de retenção de 5% se retirar da sonda precocemente é uma realidade, para todo procedimento urológico, inclusive, né? Para HPB. Ressecção também é assim. Então, tirando a sonda agora 24 horas, às vezes até menos, a gente acaba tirando, esse 5% de retenção se torna verdade e, por vezes, o paciente volta para a emergência, né? Ele urinou 2 vezes, mas volta no final da tarde, no outro dia à noite, para sondar novamente. Por isso que eu deixo sempre sondas prostáticas com o pessoal ali do pronto atendimento, porque quando chega ele já tem a sonda prostática para sondar esses pacientes. Algum Mas grupo esse de 5%, risco maior para isso? Próstata pequena, por exemplo? exatamente, né? Os estudos que mostram são exatamente isso. As próstatas menores têm mais risco de retenção pós-operatória. O que preocupa é mais até a retenção sem sangramento do que o sangramento em si, né? Por sangramento Parece- é muito comum, né? Em geral, a gente pensa em espasmo de esfíncter, né? E eventualmente pode deixar até com alfa-bloqueador para próstata pequena. Isso. Eu não tenho Tem- esse hábito, não, Fábio. Não sei se o Mariano, se o professor tem, mas eu não tenho esse hábito de deixar alfa-bloqueador, não. Nosotros hoy no le dejamos ninguna medicación a nuestros pacientes. Lo único que le dejamos es un ibuprofeno o un paracetamol durante la primera semana, 1 por día, un solo analgésico por día y nada más que eso. La gran mayoría de nuestros pacientes son ambulatorios en la actualidad, se van con sonda. Hicimos al inicio de este año un intento de sacar la sonda a las 24 horas y la realidad es que nos fue mal. Tuvimos malos resultados, nos pasaba lo que dice Tiago, que volvían los pacientes en retención, sobre todo los de próstatas pequeñas, así que les dejamos sondas 48 horas, el paciente se va con sonda 48 horas a la casa y retorna a las 48 horas para que le retiremos la sonda en el hospital, orina 2 veces y ahí recién se va, pero no le damos ninguna medicación más que un ibuprofeno por día durante la primera semana. Tiago, pacientes previamente sondados ou que porventura tenham feito urodinâmica e tenham um detrusor hipoativo, você também tem essa conduta de tirar a sonda precoce ou você nesses casos deixa um pouquinho mais tempo? Ô, Marcelo, paciente sondado eu também faço a mesma conduta, eu explico para o paciente sempre. Falo, você tem 5% de chance de retenção se a gente tirar hoje. Essa chance vai reduzir se a gente esperar 48 horas. E discuto com ele. Frequentemente o paciente quer tentar, sabe, Marcelo? Então eu tento retirar a sonda mesmo nesses pacientes. Hoje eu operei um paciente de uma próstata de 50 gramas com hipocontratilidade severa, um BCI bem baixo. Então esse vai ficar 48 horas. Mas a grande maioria das vezes, se o paciente é só sondado, eu tento tirar no dia seguinte, sim. Vale lembrar, né, Marcelo, que o mecanismo de morcelação envolve uma hiperdistensão vesical aguda, que a gente pode fazer um paralelo com a retenção urinária aguda. A bexiga fica muito estendida por algum tempo, às vezes em próstatas maiores também. Então, nesses velhinhos, nonagenários, octogenários, que têm a bexiga mais fraca, pode realmente o risco maior de retenção transitória no pós-operatório. Eu acho que é de bom grado deixar 24, 48 horas a sonda assim, a mais, para que diminuam as taxas de complicação. O Flávio pergunta aqui, em pacientes que não estejam em uso de antiagregante plaquetário ou anticoagulante, se o fato de você fazer essa hiperextensão um pouco maior do quadril, tem que ter um cuidado adicional com profilaxia para TEV, para TVP? O que vocês usam normalmente nos casos não anticoagulados e não em uso de antiagregante plaquetário? Eu acho que os cuidados de sempre, né? A hidratação pré-operatória, o uso de meia elástica. Eu não uso de rotina compressão pneumática nesses casos, não. A gente tem conseguido reduzir o tempo cirúrgico bem, eu acho que a posição favorece a drenagem também, eu não vejo necessidade de nenhuma medida adicional. Ele vai deambular precocemente, são os cuidados mecânicos em geral usuais. Sí, nosotros no le damos nada, ninguna protección para las trombosis venosas, ya que la gran mayoría se levantan el mismo día y se van a la casa, son ambulatorios, entonces, y si se tienen que quedar un día, es un día y al otro día se van con la sonda, entonces me parece que no es necesario, nosotros no hacemos ningún tratamiento específico. Eu também não faço nada diferente não, só no paciente de alto risco, já está no protocolo do hospital fazer profilaxia.
Uma pergunta que eu queria fazer para o Thiago. Como é que você explica para ele em relação ao pós-operatório de ter ou não incontinência? O que você faz de rotina para orientação desses pacientes? E só somando a pergunta do Fábio, Thiago, uma pergunta que tem aqui do Guilherme, perguntando se o paciente já tem hiperatividade detrusora numa urodinâmica pré-operatória, é muito sintomático. Se você deixa anticolinérgico ou você aguarda para avaliar sintomas e aí decidir se entra com a medicação ou não? Então, começando por essa última, Marcelo, eu deixo mirabegrona, né? Eu deixo mirbetriq porque eu fico com receio da constipação. Sei que abaixa a taxa de constipação, mas até o Campbell fala lá, né? Para dar alta sempre com algum emoliente fecal para o paciente, né? Porque a principal causa de sangramento pós-operatório é a valsalva para evacuar. Então, eu deixo óleo mineral para quase todos os pacientes e tento usar mirabegrona ao invés de usar o antimuscarínico. Se o paciente já está tomando, eu mantenho. Se ele não está tomando, eu não adiciono. Eu espero uma semana, se o paciente ficar muito sintomático, com urgência, urge incontinência, eu inicio. E o paciente que tem muito sintoma, apesar da medicação, estou tentado de fazer o que o professor relatou esses dias, inclusive numa aula aí, de fazer o Botox no mesmo procedimento. Eu acho que ele vai poder explicar melhor sobre isso do que eu. O problema de fazer o Botox simultâneo à desobstrução prostática é você ter um detrusor hipoativo, né? Aí você pode realmente induzir uma retenção urinária por algum tempo, por alguns meses nesse paciente. Eu acho que é uma medida que pode ser útil em casos muito selecionados, que tem uma hiperatividade detrusora muito intensa, muito marcante, onde a urge incontinência, às vezes, já está presente no pré-operatório, e esse paciente tem uma reserva funcional do detrusor boa. Nesses casos, é muito seguro fazer o Botox simultâneo no detrusor, e você minimiza muito os efeitos, os sintomas de armazenamento no pós-operatório imediato. A gente faz 100 unidades em geral nesses casos, começando pelo Botox e depois fazendo a enucleação. Só retomando para, acho que talvez encerrar, a questão da incontinência que eu perguntei para o Thiago, como que é a sua conduta de explicar antes e alguma conduta depois, caso ela ocorra realmente? No pré-operatório eu explico bem para ele que assim, 3% de risco de incontinência transitória, Fábio. Incontinência transitória que eu explico para o paciente é assim, está sentado, levanta, sai umas gotas, né? Então isso 3% dos pacientes podem experimentar. Eu falo para o paciente, inclusive isso, eu me preocupo mais com disúria, hoje eu me preocupo sinceramente muito mais com a disúria do que com a incontinência transitória, porque é bem baixo realmente a taxa de incontinência transitória. Quando acontece, altera pouco a qualidade de vida, porque é em pouco volume. Se acontece, a duloxetina ajuda muito, por causa exatamente daquela teoria do líquido passando na uretra ou do líquido acumulado na loja prostática, poder criar também contração involuntária. Começo com 30, se não responder bem em uma semana, passo para 60. Raramente preciso de 60. E se persiste aí por um mês, aí fisioterapia, frequentemente eu adiciono a eletroestimulação do tibial, porque esse paciente vai ter também contração involuntária, né? Um paciente que frequentemente tem sintomas mistos associados, não só a incontinência de esforço. Legal a dica do Loxetina, então, no começo aí, né? Caso aconteça. Tem duas perguntas aqui para a gente conseguir zerar o chat, as duas do Mário Bianco. Primeiro, Alberto, algum caso de síndrome de absorção de água, como nas RTUs, uma hiponatremia, alguma coisa assim? Hiponatremia e hemólise, isso é inexistente, né? Agora, é possível ter uma intoxicação hídrica, né? Como se o paciente tomasse muito soro na veia, principalmente em pacientes mais frágeis do ponto de vista cardiológico. É preciso controlar isso com o anestesista para que haja uma sinergia, né? E ele se segure um pouco lá, principalmente em próstatas muito grandes. Mas esse risco é muito pequeno. Já era na ressecção bipolar, né? E a gente praticamente anulou isso aí com o laser, que é uma cirurgia ainda mais anatômica. E a outra pergunta, Mariano, ele perguntou o tempo médio de enucleação e de morcelação. Qual que é a taxa de ressecção numa enucleação e da morcelação em tempo? En tiempo, uno tiene, obviamente va a depender del tamaño, pero la enucleación no modifica tanto los tiempos. Lo que más modifica los tiempos es la morcelación. Uno puede enuclear una próstata de 80 o de 150 centímetros cúbicos más o menos en el mismo tiempo. El problema es después que las diferencias en volúmenes
van a ser a las diferencias en tiempo en la morcelación, porque la morcelación es lo que se hace más lento. Siempre nosotros calculamos que es la mitad y la mitad de tiempo en la enucleación y la morcelación, algo que nos pasaba antes con el Versacat. Hoy en día la realidad es que con los equipos oscilatorios los tiempos de morcelación son menores que los de nucleación, siempre dependiendo de los tamaños, ¿sí? Dependiendo del tamaño prostático. Pero la realidad es que uno tiene que calcular, pero esto va a variar mucho en la curva de aprendizaje y en el tiempo que uno esté, pero uno tiene que calcular entre 35 minutos más o menos de nucleación, según el tamaño prostático, y entre 20 y 30 minutos de morcelación. Obviamente todo esto dependiendo del tamaño prostático. Perfeito. Perfeito. Encerramos nosso chat. Zeramos então. Passou a régua. Então chegou o momento da gente encerrar essa última edição do STEP de 2022. Eu acho que mais uma vez cumprimos nossa missão, que é trazer um conhecimento novo, uma técnica nova, um equipamento novo, de uma forma que seja bem prática e que permita que o urologista possa utilizar isso de uma forma quase que imediata. É claro que não fazendo a cirurgia imediatamente sozinho, a gente viu que a proctoria é super importante no começo para passar a curva de aprendizado, mas conseguimos ver detalhes técnicos de equipamento, de como botar isso na prática. Acho que essa é a missão do STEP e nós conseguimos cumprir isso mais uma vez. E eu queria agradecer muito aqui a presença do Thiago, do Mariano, do Alberto, que realmente tem grande experiência e conseguiram mostrar isso para a gente de uma forma muito prática e são muito claros. E a experiência deles passada para a gente tem um grande valor para a gente. Agradeço muito a participação de vocês todos. Queria também agradecer a presença dos quase 200 espectadores, depois de quase 3 anos de pandemia, poder atingir esse grande número de urologistas é algo realmente marcante. E queria também agradecer a Ponto.com e a RV+, que nos auxiliam aqui na realização do STEP, e não poderia deixar de agradecer a Handle, que foi nossa apoiadora hoje, que está trazendo mais essa nova tecnologia, que eu acho que é algo que veio para ficar e para aumentar aí o arsenal de opções terapêuticas que a gente tem para o paciente com HPV. Boa noite a todos e nos vemos no STEP em 2023. Boa noite.